Por exemplo, uma das coisas que eu espero que eles não façam, nomeadamente o Trump, que já disse que vai fazer, que é impor barreiras comerciais. Não, Isso é a melhor forma de empobrecer os Estados Unidos a prazo. Mas eu acho que isso vão fazer, porque isso já tem vindo, mesmo as barreiras comerciais estabelecidas pelo Trump há 5 anos atrás, não foram eliminadas. Não foram revertidas. E isso é um problema. Isso é um problema, mas ali há estratégia. Se há uma coisa que eu te posso dizer, Camilo, quando olho para o mundo, é a Europa pode não ter estratégia, mas os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos é dominado por elites, não é por o povão que manda naquilo. É uma democracia que se calhar subsiste mais, porque na realidade não é bem uma democracia. Está bem observado. Estás a perceber? Aquilo é uma cena, eles lá entendem-se, e uma coisa que eu vejo é... Está bem observado. Olha para a política internacional americana e vês que o presidente muda e vês que as coisas mudam. Isto é o Quinto Império CDK. E não se sabes qual é o filme. Fico sempre à espera de ser quarta-feira para poder ver o nosso Mike Billions. Camila, é um prazer ter-te aqui. Bom, isso digo eu, pá. Obrigado por teres vindo. E ainda para mais porque isto está invertido hoje. Normalmente eu costumo estar desse lado. E o que eu achei, eu refleti sobre essa situação, de dizer, na altura tivemos um podcast e tu é que me entrevistaste a mim. Era numa fase inicial embrionária do podcast. O podcast não é bem uma coisa de entrevistas, é mais uma conversa, não é? É uma conversa. Mas tu, no teu casaco de profissional da área, fizeste um trabalho espetacular e acho que foi a melhor entrevista que alguma vez me fizeram, se queres a minha opinião. Era a responsabilidade. Mas ficou muito bem, o pessoal adorou. Mas eu pensei, mas eu queria fazer um podcast onde eu gostava de saber mais sobre como é que foi esta experiência toda do Camilo durante a sua vida e porque é que ele é a pessoa que é hoje e o que é que move estas coisas todas. Vamos a isso. E é uma honra ser entrevistado por ti. Obrigado. Eu não sou profissional, como sabes. Mas fazes isso muito bem. Olha, devo dizer-te que todos os dias, na rua e mesmo entre o pessoal que lida comigo, a malta faz um elogio brutal ao teu trabalho. Obrigado. Aos temas, à forma da conversa, à linguagem. Exato. A simplicidade, não é? Exatamente, é isso mesmo. E eu sou uma pessoa curiosa. Eu gosto genuinamente de saber... aprendo sempre um bocado com todas as pessoas, não é? E quanto mais interessantes forem as pessoas, mais se aprende, não é? E tem sido um bocado esse o caminho, então... tu és uma pessoa que ainda és um puto, nasceste em 60, não é? É verdade, nasci em 1960. Exatamente. Portanto, classificas-te como jornalista económico e docente universitário. Sabes que eu refleti muito sobre... Tu uma vez fizeste-me... Quando fizeste aquela entrevista, tu fizeste uma pergunta que ficou sempre a ressoar na minha mente, sabes? E eu tive muita dificuldade em responder na altura. Acho que... fiquei assim um bocado... Foi uma pergunta, acho que é forte demais. Tu disseste-me... tu fizeste-me qualquer pergunta do tipo... quem é o Miguel Milhão? É verdade. E normalmente as pessoas, quando fazem a pergunta quem é o Miguel, quem és tu, tu dizes, quem és tu? Eu sou um jornalista, ou sou professor, ou sou... Não é? É verdade. E eu, por acaso, eu nem sei o que é que respondi na altura, depois vou ter que revisitar o podcast. Tu ficaste assim um bocadinho ali hesitante e tal, e depois disseste, epá, caramba, nunca tinha feito essa pergunta. Boa pergunta. E ficaste ali a pensar um bocadinho. Pois, e acho que nem respondi, se calhar. Não respondeste totalmente. Exato. E a minha meditação durante... essa pergunta vem-me sempre à mente, várias vezes. Então porquê? Porque é uma pergunta perturbadora. Ou seja, tu dizes assim, quem és tu? E tu dizes, eu sou um jornalista. Isso é extremamente redutor da condição humana. É verdade. Não é? Eu não sou só jornalista. Exatamente. Sou um observador da realidade social. Exatamente. E muitas mais outras coisas. Claro. Não é? Aliás, um bom exemplo disto é, por exemplo, o trabalho que eu faço na CMTV. Muitas vezes os comentários não são só sobre a parte económica, são sobre a parte social, uma série de áreas que acabam por completar, digamos assim, essa panóplia. E eu acho que tens razão, é muito redutor se nós começarmos a definir só como só fazemos uma coisa. Não pode ser. Exatamente. O ser humano é muito mais complexo. E é cada vez mais assim. E cada vez mais assim, não é? Porque realmente, e com a tecnologia, ainda mais importante são essas... Não é? Porque aquela necessidade daquela pessoa específica para fazer aquele trabalho quase dá para ser automatizado, deixa de haver essa necessidade. Exatamente. Não é? Mas, como já deves ter dito muitas vezes, disseste que é jornalista económico e docente universitário, que também é verdade. Não é? Portanto,
Tu és de onde? Nasceste onde? Eu nasci em Goa. Nasceste em Goa. Nasci em Goa, quando aquilo era colónia portuguesa. A sério, isso é incrível. E o meu pai, que era militar, foi para lá, tinha 20 anos. E então conheceu a minha mãe lá e casou-se com a minha mãe lá. E eu nasci uns meses antes da União Indiana ter invadido Goa. E, portanto, os militares portugueses foram colocados num campo de concentração. Isso. O meu pai esteve num campo de concentração. Ainda há dias encontrei, vê só como o mundo é pequenino. Há dias no Alentejo encontrei um senhor, tinha sido militar, que esteve exatamente no campo de concentração onde estava o meu pai. O meu pai nunca falou muito dessa fase. Aquilo ficam sempre traumas dos militares. E o senhor dizia-me assim, sabe que nós chegámos a cavar a nossa própria cova. A sério? Porque estivemos para ser fuzilados. Pois, eu vi essa história. Eu vi a história que, não sei quem me contou, que exatamente isso, que eles estariam para ser fuzilados, já convictos que iam ser fuzilados. Foi a intervenção das Nações Unidas, nessa altura, que evitou uma desgraça, porque eles estiveram para ser fuzilados. E, entretanto, o meu pai depois já é recambiado para Portugal, a minha mãe, que era professora, vem, eu tinha nascido eu também, depois vivi cá 3 anos, em Portugal, no Vale de Santarém, e depois fui para Moçambique, o meu pai continuava a ser militar, e foi colocado em Moçambique. E foi quando eu fui para Moçambique. Foste para Moçambique e depois? E vivi lá 12 anos, depois regressei com 15 anos para Portugal. 15, eu estava a fazer 16 anos, foi quando voltei para Portugal. Mas no meio daquela confusão? Sim, depois da independência. Okay. Aquilo foi uma desgraça. Não é? Nós temos a mania de dizer em Portugal que fizemos uma descolonização exemplar. Exemplar, eu acho que foi a pior do mundo. Foi das piores que eu já vi. Isto é um daqueles mitos da esquerda. É para glorificar pessoas e imagens com nomes como o Tomário Soares. Quer dizer, que fez um belíssimo trabalho por alguma parte da nossa democracia, mas há aqui uma zona negra da nossa descolonização que é uma perfeita vergonha. Exato. Nós abandonámos as pessoas, literalmente. E aquilo ficou sem capital humano e depois vais lá e o que não é? Eu vou a Moçambique muitas vezes hoje. Nunca visitei Moçambique. E tenho pessoas da própria elite moçambicana que me dizem assim, pá, sabes qual é o nosso problema? É que vocês, os quadros médios saíram de Moçambique e de Angola. Isso. E nós não conseguimos substituir. Logicamente. E depois houve a depreciação de tudo. Tudo se destruiu. As casas que existiam, os palácios que existiram, desfizeram-se todos. É inacreditável. Em todos os sítios que já visitei. Moçambique não visitei, sou capaz de ainda ir este ano ou para o ano. Mas já visitei 5 ou 6 zonas, não é? Guiné, São Tomé e Príncipe, Angola, Cabo Verde. Ou seja, e tu vês que basicamente nós fomos embora. É verdade. E os ingleses já fizeram de uma forma muito mais inteligente, não é? Mas os ingleses tinham um problema, não é? Eu costumo contar esta história. Eles eram mesmo um império, não é? Mas há uma diferença muito grande entre a colonização inglesa e a nossa. E eu já tinha essa noção, mas costumo contar uma história que foi das histórias mais interessantes da minha vida. Nos anos 90, era ainda eu um jornalista com pouca experiência, o Sr. Major, que era Ministro das Finanças da Sra. Thatcher, convidou os jornalistas de Grécia, Itália, Espanha e Portugal. Porque ele queria vender a ideia alternativa à União Monetária, porque o Reino Unido nunca gostou da ideia da União Monetária. E então nós fomos, no dia em que íamos conversar com o Sr. Major em privado, ao almoço eles convidaram-nos para almoçar com o Ministro da Commonwealth. É como se nós estivéssemos em Portugal o Ministro da CPLP. E estávamos a almoçar e o senhor não tirava os olhos de mim. Que eu achei estranho, passava, falava com os outros, com o italiano, com o francês, assim, com o italiano, com o espanhol e com o grego, mas não tirava os olhos de mim. No final do almoço, eu já me estava a sentir incomodado, e ele no final do almoço olha para mim e diz-me assim, sei lá, você é português? Eu sou. Porquê? Porque você tem assim um ar de indiano. Pois é natural, a minha mãe era de Goa, o meu pai que era de Portugal, e o meu pai, a sério? E o tipo muda completamente a ar. Sim. Então, mas você vive em Portugal? Sim, mas eu vivia em Moçambique. É Moçambique! O senhor perdeu a compostura. Sim, vivia em Moçambique. Porquê? Eu conheço aquela costa oriental da África toda. Então, mas o que é que você fazia lá? Sabe, eu estive no Tanzânia, estive no Quênia, quando aquilo eram nossas colónias, mas estive em Moçambique a trabalhar numa empresa. E disse, mas qual é a empresa? Trans-Zambésia Railways, que era a minha província, que era a empresa de comboios. E eu digo-lhe assim, pois, isso era da minha província. E ele começa a falar e tal, esqueceu-se completamente do grego, do italiano e do espanhol. E falava só comigo. E às tantas diz assim, sabe, havia uma diferença muito grande entre a colonização inglesa e o que vocês fizeram no mundo todo. E eu que estava farto de saber a resposta, digo, a sério? Então, mas diga lá qual é que é. Olha, onde nós íamos, fazíamos um clube de cricket,
onde só entravam brancos, onde vocês iam, casavam-se com as pretas, com as peles vermelhas, com as indianas, e fizeram uma sociedade miscigenada. Dizia eles, olha, está a ver a diferença entre nós e vocês. Exato. E os portugueses nunca tiveram dimensão e população suficiente para conseguir dominar o território, ou seja... Mas isso é uma coisa, isso é para mim é das partes mais extraordinárias da nossa história, Miguel. Porque repara, nós tínhamos 1,5 milhão de pessoas na Idade Média, quando começámos os descobrimentos. Exato. Como é que a gente conseguiu dominar metade do mundo? É incrível. Não é? Incrível. Ainda hoje tu olhas para o mundo e dizes onde estão as bases americanas. Exato. Algumas delas eram as bases do Afonso de Albuquerque. Muitas. Eu, por exemplo, eu vou ao Middle East e é... Hormuz, por exemplo. Exatamente, no Omar, Sim. Na Arábia Saudita, Ora. ou seja, perto na Somália, mas depois não conseguimos dominar ali o Mar Vermelho, não é? Mas na Malásia, Sim, sim. espalhado pelo mundo todo, é uma coisa incrível. E pouca gente, na realidade, tu dizes 1,5 milhão, mas o pessoal diz que na cena dos descobrimentos, se calhar só tiveram envolvidas 2.000 a 3.000 pessoas, que ainda é mais incrível. Impressionante. Não é? É impressionante. Mas a questão, essa questão, eu também concordo com isso. E não sei se como estavas a dizer da forma como os portugueses fizeram a colonização. Claro que nós estamos a viver em tempos há 100 anos atrás, ou há 200, ou há 300, o mundo era completamente diferente do que é agora, e o que nós consideramos humanidade também era completamente diferente, não é? Sim. Mas era para toda a gente, não era só para os Exatamente. portugueses, não é? Mas às vezes as pessoas esquecem-se disso quando fazem as análises. Exatamente. Isolam só Portugal e depois começam a chamar nomes a tudo e mais. É um bocado a cultura woke que nós temos hoje. Claro, e mesmo, por exemplo, a escravatura não foi inventada pelos portugueses. Olha, eu quando vou a Moçambique, por exemplo, eu gosto muito da ilha de Moçambique. A ilha de Moçambique é um microcosmos impressionante. Tu tens ali a convivência de 3 culturas, a portuguesa, a africana e a árabe. E eu muitas vezes estou a falar com eles, digo assim, e eles são os próprios que dizem assim, sabe com quem é que... foi a parte da nossa história aqui na ilha de Moçambique que teve maior preponderância? Foi na altura em que nós fazíamos o comércio da escravatura, dizem eles. Ou seja, foram os próprios árabes e, em alguns casos, os próprios negros que protagonizaram. Sim, esse por exemplo, comércio. o rei do Congo era o maior exportador de escravos do planeta Terra. Bom não é? exemplo, precisamente. E, por exemplo, o Nuno Palma fala uma coisa muito interessante, que é... Eu gosto muito do Nuno. Eu também gosto, ele é muito inteligente e é muito astuto, e ele quer fazer um projeto que ele já me contou que eu acho super interessante, que é eliminar a ideia de que a escravatura é que produz prosperidade. Exato. Porque, por exemplo, ele diz que o Brasil teve 10 vezes mais escravos do que os Estados Unidos. É verdade. E quem ficou rico foi os Estados Unidos, não foi o Brasil. Bem. Ou seja, portanto, não é sinónimo... É uma questão de cultura e de instituições. Exato. E de instituições, completamente. Instituições muito interessantes. Instituições. Mas uma coisa que eu sinto é... Aqui em Portugal existe muito isto. Eu sou uma pessoa que... Sabes que eu gosto de democracia. Tu também. Mas há um endeusamento da democracia em Portugal. Como se a democracia fosse sinónimo de prosperidade. Exatamente. E a minha experiência de viajar pelo mundo diz-me que não existe ligação nenhuma entre a prosperidade e a democracia. Não há uma equivalência direta. Não existe. Ou seja, eu vejo democracias super pobres, não é? E vejo uma degeneração contínua da democracia. Sim. É o que eu vejo em termos de liberdades e de sistemas. E vejo os sistemas que são ditaduras, monarquias absolutas, onde as pessoas vivem muito bem e até o nível standard de absolutamente primeiro mundo. E repara como na academia há muito poucas pessoas a dizerem isso. Por exemplo, o Robert Barro, aqui há uns anos, publicou um artigo no Wall Street Journal, eu acho que ainda tenho lá para casa, onde ele explicava precisamente isso, que havia democracias que eram muito pobres e que havia outros países com regimes musculados, quase ditaduras, onde a prosperidade económica era muito grande. E ele costumava dar até o exemplo do Chile. Exato. A seguir à criação da ditadura com o Pinochet, que ele dizia, repare como nós olhamos para a América Latina e vemos que aquele país que foi uma ditadura é um país muito mais rico e com mais potencial do que as democracias. Exatamente, que estão ali à volta. Com países muito similares. Exato. E eu também noto essa cena e essa ligação que o pessoal faz, eu acho que é incorreta. A democracia tem as suas coisas muito boas, mas também tem as suas coisas más. E se nós olharmos para o mundo, o sistema que funcionou melhor até hoje para mim foi a monarquia. A monarquia consegue resistir a milhares de anos, pelos vistos. É a instituição. A instituição.
E eu tenho meditado e até lendo alguns livros, até liberais, é curioso, que falam sobre realmente a diferença entre a monarquia e a democracia. Porque normalmente a ideia que também nos vem da monarquia é sempre o quê? A monarquia é absolutista, há uma pessoa que manda em tudo, há um opressor, e na maior parte dos casos nunca foi assim. E olhas para as democracias modernas e percebes, aliás, para as monarquias modernas e percebes que não é assim. Exatamente. Eu só vejo aqui 2 países que têm safado com o sistema de república, em termos globais, quando olho a sério, Os Estados Unidos? os Estados Unidos e a Suíça. Pois. As particularidades são diferentes, mas realmente já têm repúblicas muito antigas. Mas tens não é? a Irlanda, a República da Irlanda também. A República da Irlanda, essa não conheço, por acaso não estudei essa. A monarquia, aliás, eles independentizaram-se do Reino Unido em 1922, ficou aquele pedaço lá de cima da Irlanda do Norte, que foi o condado que não quis ficar independente. Mas 1922? Sim. Ainda é relativamente nova. É recente, é verdade. Mas fez um trabalho impressionante do ponto de vista de desenvolvimento económico e de enriquecimento da E nós podemos ter feito igual, não é? Ora, mas isto é uma coisa extraordinária. Ainda esta semana, num programa novo que nós temos no canal Acordo Dinheiro, chamado Business Watch, o Dr. Carlos Tavares dizia isso. Nos anos 80, quando nós aderimos à União Europeia, nós estávamos iguais à Irlanda. Exatamente. Nessa altura. O que é extraordinário. Entretanto, a Irlanda cresce mais 300% e Portugal cresce apenas 28% ou 27%. Mas eu acho que também tem a ver com um fenómeno que eu também tenho refletido ultimamente, cada vez mais, que é a questão do capital humano. Eu tenho tentado passar essa mensagem agora nos meus podcasts recentes e até nas coisas que eu faço, que é a democracia é fixe e tudo, e principalmente na fase inicial acho que é espetacular, mas ela tem uma tendência a tornar-se numa espécie de estás a ver, tipo quando os filhos começam a mandar em casa, sabes o que eu quero dizer? Ou seja, os políticos começam a dar às pessoas tudo o que elas querem, condicionando sempre o futuro pelo presente. O político preocupa-se mais em manter-se no cavalo do que fazer com que o cavalo vá em alguma direção. Esse é o grande ama da democracia, que é como é que a gente concilia eleições com planos a médio prazo. Exatamente. Não é? Porque os governos têm tendência a sentar-se no curto prazo. Claro. Nós temos, os países modernos, nas últimas décadas, encontraram uma solução para começar a contrabalançar isto. Por exemplo, com a criação de instituições independentes. Banco Central. Olha, o Banco Central controla taxas de juros, não deixa isto nas mãos dos políticos. Porquê? Porque senão... Não era o fim do mundo. Exatamente. Teríamos a inflação galopante em todo o sítio, porque o que o político queria... Que é o que acontece nos países que... Bem, não é? É o Brasil, a Venezuela e todos estes países são um bom exemplo disso. Portanto, tem aparecido uma espécie de contrapeso a isso. Por exemplo, as autoridades da concorrência. Ou seja, estes reguladores têm tentado contrabalançar um bocado essa preocupação, que é a preocupação de curto prazo. Mas não chega. Não chega, não. Porque a questão do planeamento económico e, sobretudo, do longo prazo escapa a estas instituições. Exatamente. E é uma pena. E depois é que sempre aquela coisa de a quantidade de energia que tu tiras à economia presente para aumentar a qualidade da vida da população naquele imediato, para tu ganhares as eleições. E depois, não é? Miguel, há um fenómeno que aconteceu em Portugal nos últimos anos que eu acho que valia a pena nós, como portugueses, meditarmos. Que é este. É que se tu reparares, o país está mais à esquerda hoje do que estava nos anos 80. Eu por acaso, tu é que tens de fazer essa afirmação. Mas eu faço sem dificuldade. Porque eu nos anos 80 ainda não tinha, digamos... posso ver historicamente, mas não estive lá. Estás a perceber? Mas a gente viveu isto. Repara como o PS está encostado à esquerda. Com esta liderança e com o que o António Costa fez. Encostou à esquerda. E porquê é que encostou à esquerda? Porque precisava do Bloco e do PCP. O país regrediu nestes 10 anos, se tu fores ver. E qual é o problema disto? E isto é que é uma diferença grande entre nós e a Irlanda. Eu recordo-me que há uns anos estava numa daquelas conferências do Estoril e convidaram-me para moderar um dos painéis. Nesse um dos painéis estava o Sr. John Bruton, que tinha sido primeiro-ministro da Irlanda durante os anos 90, quando a Irlanda cresceu a 10% ao ano. E eu dizia-lhe assim, Bruton, explique-me só uma coisa. Epá, como é que vocês, na Irlanda, conseguiram protagonizar esse crescimento? E nós ficámos para trás. E ele disse, eu não quero ser chato com vocês, mas isto não é... Estávamos a falar em privado. Eu vou-lhe dizer qual é a minha perspectiva. É que na Irlanda nós temos 2 partidos que partilham o mesmo ideal de sociedade e desenvolvimento. Vocês em Portugal não têm. Vocês têm uma extrema-esquerda com peso. E ele referia-se ao Bloco de Esquerda e ao PCP. E dizia assim, repare, se vocês quiserem adotar uma política
que não mude com os dois partidos, uma política de médio prazo, não conseguem fazer. E tu vês isso em relação ao PS. Não é? Na altura, o PST e o PS, durante o período da Troika, acordaram com o PS, com o António José Seguro, a baixa do IRC. Chegou o António Costa, mudou aquilo tudo. Um dos problemas que nós temos é a falta de estabilidade das nossas políticas. Sim, hoje já ninguém acredita em Portugal. Tipo, tu dizes-me a mim, vai o IRC em Portugal. Oh Deus, até amanhã. Ou seja, Falta consistência. Não há consistência. Falta estabilidade, falta credibilidade. Ninguém acredita. Ora, e eu acho que é essa a diferença. Tu começas a mudar as leis agora, um empresário precisa de 10 anos para ter confiança em ti. Ora bem. Não é? Eu olho para os 10 anos... Isso é dramático. É dramático. Isso é não é de hoje para amanhã. É por uma razão tu não tens muitas empresas com aquela qualidade de valor acrescentado e a pagar grandes salários em Portugal. Porque elas não vêm para cá. Não vêm para cá. E é muito difícil. Ou seja, tu se fores português ainda te consegues estar no sistema. Digamos, é mais fácil. Agora, tu és um estrangeiro e vens para Portugal fazer negócio, se tu não facilitas as coisas, se não é tudo preto e branco, se existe ambiguidade na lei, ninguém vai tolerar isso. Ninguém. Voltando à questão dos estamos mais à esquerda hoje do que estávamos nos anos 80. Vê a discussão em volta do IRC. O PS tem a pancada do que o que interessa é deixar o IRC nos 21%, depois vamos negociar com cada uma empresa que até pode ter 12%, mas vamos negociar com ela. Isto é mesmo socialista. É muito socialista. E depois é assim, o que é que me garante a mim que tu não estás a privilegiar esta empresa porque são amigos do poder e não a outra? Lógico que é. Isto é uma vergonha. É ambiguidade da lei. E eu não vejo o país discutir isto. Estás a ver? Mas eu acho que a questão do país, eu acho que... Eu hoje estava a falar com uma pessoa que me disse assim, eu gostava de ver muito o Camilo, mas um dia deixei de ver o Camilo. Eu, então porquê? Camilo, o rei do YouTube? Ele, sim, porque eu estava todo motivado que nós íamos cá um país mais à frente e não sei o que mais, na altura quando o António Costa não tinha maioria absoluta. Sim. E o Camilo estava a dizer que não sei o que as coisas podiam mudar e não sei o que mais, e o que acontece foi o PS ficou com a maioria absoluta. Ele diz, a partir daí desisti. Mas ele não tem que chatear comigo, tem que chatear com o povo. Estou a brincar. Não é? Claro porque que o povo é que votou, não fui eu. Tu não tens culpa nenhuma. Ou seja, nós o que dizíamos era, bom, agora vai haver Mas eleições. parecia que as coisas iam mudar. Exatamente. Não parecia? E não mudou. Incrível. O António Costa também é muito bom, tem que se admitir. Não, o António Costa é um artista. É um artista, muito um talento. É pena que ele não aplica aquilo nas reformas a sério. Portugal daria um salto para dentro. Portugal partia todo. Claro. Nós temos bons políticos, atenção. O problema é... A população quer uma coisa diferente, é o que eu acho. Não tem a ver... Ou seja, repara, o trabalho de um político é o quê? É fazer política. E ele vai dar à população o que a população quer. Isso, não é? O problema é esse. É que tu tens uma classe política que é o espelho da população que tens. Isso é que é dramático. Eu acho que não é assim em todos os países. Ou praticamente em todos. Não, mas estou a ficar desiludido ultimamente. Por exemplo, eu achava que os Estados Unidos eram diferentes. Os Estados Unidos... Nos últimos anos começam a mostrar que não. Eu acho que ainda são diferentes. É verdade, ainda são diferentes. Ou seja, mas não são, tipo, é o último bastião de liberdade. Queres outro mau exemplo? A França. Não é? Tu olhas para aquilo e dizes assim, não é possível. Então olha para que estes tipos estão a fazer. Tu neste momento não vês diferença entre um governo de direita e um governo de esquerda em termos de política. Não pode ser. Mas eu acho que, por exemplo, em Portugal, o pessoal diz direita. Não, é assim. Não existe. Isto aqui é um sistema de partido único em Portugal. Não existe mudança. Tu olhas para as políticas dos últimos 50 anos e é como se fosse um único partido a governar. É socialismo. Exatamente. E não há problema. Ou seja, não há problema as pessoas escolherem o socialismo. Sim. As pessoas têm que perceber que isso tem consequências. O socialismo é muito bom no princípio. Mas, enquanto há dinheiro, não é? Exatamente. Mas Miguel, depois tens os mitos. Que até agora não vejo muita gente a desmontá-los. Por exemplo, a conversa dos países nórdicos. Os países nórdicos são do mais capitalista que eu conheço. Completamente, sem dúvida. E a malta anda aqui a vender os países nórdicos para fazer o socialismo em Portugal. Eu gostava que fizessem o socialismo dos países nórdicos. Eu também, eu ficaria feliz. Exato, vamos avançar para isso. Não é? Mas, sem dúvida que os países nórdicos... E isto pode haver uma cisão, que é... Eu acredito... por exemplo... Tu vês, por exemplo, a União Europeia agora com a crise económica, principalmente da destruição do modelo económico da Alemanha, que vem da incapacidade de exportação para a China, não é?
que vem do envelhecimento da população e que vem do sistema do welfare que cada vez fica com mais peso, não é? Portanto, por exemplo, as quebras das vendas da Volkswagen na China são assustadoras, não é? E representa metade do lucro dessa empresa, por exemplo. Sim. Aliás, as marcas alemãs todas, não é só... Todas. Estou a dizer o exemplo da Volkswagen para particularizar, mas 1/3 das vendas são na China. o modelo era baseado em energia barata também. Era. E acabou a energia E essa barata. foi a ilusão alemã. Exato, com a ligação com a Rússia. O problema que a Alemanha tem neste momento é que viveu durante muito tempo com preço de energia artificialmente baixo, Exato. que era o gás russo. Exato. E agora está a perceber que vai ter que fazer uma revolução. Mas, Miguel, eu vou fazer uma aposta contigo. Diz. A Alemanha vai dar a volta por cima. Tu achas que a Alemanha vai dar a Não volta por cima? tenho a mais pequena dúvida. Mas vai continuar a pagar a fatura daqui dos países do Sul? Bom, essa é uma dúvida que eu tenho. Mas que a Alemanha vai dar a volta por cima, vai. E vou dizer porquê. A Alemanha é o único país europeu onde um partido à esquerda consegue fazer acordos de regime com o partido à direita. E tu viste isso em 2004, quando estava lá o Sr. Schröder e a Sra. Merkel. Eles reformaram a lei laboral. E agora tem um novo desafio, que é a questão de energia. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão pôr de acordo para fazer a reforma daquilo. A Alemanha tem uma coisa, uma capacidade regenerativa muito grande, que vem desse consenso e do uso da cabeça, do capital intelectual. Ok, então eu vou-te dar essa. E já agora só uma coisa, em relação à China. Esse foi o erro dos alemães e dos europeus. Porquê? Porque nós estamos num momento de transição energética, do modelo, motor de combustão para motor elétrico, e esta malta deixou-se contaminar pela pressão dos ambientalistas e da opinião pública. É um novo fechar centrais nucleares. Quiseram fazer a revolução em 10 anos. Não há revoluções económicas em 10 anos. Se tu fores à história económica, Sim, é impossível. não se fazem revoluções em 10 anos. E o Ou consumo seja, energético agora pelos sistemas da AI e tudo é uma cena Exatamente. assustadora. Portanto, não? a Europa entregou à China a liderança da produção automóvel. Agora vamos ver se consegue dar a volta a isto. Pois, mas vamos partir do princípio que a Alemanha dá a volta. Tens a Alemanha, um país ultra conservador em termos económicos, tem uma dívida total que anda nos 250% do PIB, que é muito total, ou seja, Total. de todas as Pública e instituições, privada, sim. tudo. O público anda a 68%, que é muito baixo. Exato. E repara, só para teres uma noção, a dívida total da França é 400%. Exatamente. Portanto, então nós temos aqui países com estruturas diferentes, que são os dois países principais da União Europeia, e é preciso haver uma reforma muito grande na Alemanha que tu dizes que é possível ser feita por causa do consenso. Sim. E Mas o a França resto? não é. E o resto? O resto dos países? Não é. Esse é que é o problema. Pois. Tu tens a França incapaz de se reformar. Exato. Tens Espanha Pega que é incapaz de reformar. Tens Portugal que é incapaz de... Então, e tens a Itália que é, Tens a Itália que é- o crónico doente da União Exatamente, Europeia. não tem hipótese. Não é? Ou seja, como é que resolves? Até, repara, a primeira tentação é nós acharmos que termos uma visão pessimista. É logo a minha tendência. Mas eu já não tenho tanto. Porquê? Porque se tu fores ver, os franceses converteram-se à ideia de estabilidade monetária com o Banco Central Europeu. Os italianos não conseguem converter-se, mas têm feito algum trabalho nos últimos tempos na parte monetária. Os espanhóis a mesma coisa. Ou seja, há uma área da política económica onde já se puseram de acordo. Exato. Para mim isso é uma Tu achas que pode acontecer outra vez? Pode. A segunda área onde isto está a acontecer e é na área orçamental. Mas sabes que no presente produz sofrimento e os alemães são muito bons a sofrer. Ora bem, Mas o que o pessoal do Sul não está para pois sofrer? não, porque não têm a noção do consenso. Os alemães são capazes de pôr em consenso para Mas a reduzir o população impacto daquilo. começa a cortar sozinha. É verdade. É uma coisa incrível. É verdade. E, portanto, o meu grande receio é que estas reformas que ainda temos que fazer tenham que ser feitas rapidamente e não consigamos convencer os franceses, os italianos, os espanhóis e portugueses a fazê-lo. E o que é que achas que pode acontecer depois? Das duas, uma, ou a União Europeia rebenta, ou então nós caímos na real e dizemos assim, estamos com vontade de voltar a 1914 e 1939, se estivermos com vontade de voltar a isso, epá, deixa lá desfazer a União Europeia. Que davam um jeito às tocaças aos russos, como já percebeste. E os americanos E também. os americanos. Agora, quem tiver memória histórica vai dizer assim, epá, nós nunca vivemos em paz na Europa durante 70 anos. Sim, o problema é que já foi há 85 anos. As Já pessoas não está perdem. ninguém vivo. Exatamente. Eu O que sei. está a acontecer é Mas nós não volta estamos outra a vez o mostrar- ciclo a iniciar. Exatamente. Nós não estamos a mostrar às novas gerações o difícil que foi fazer este trabalho. E isto é um problema que a gente tem na Europa. Exato. Eu vejo também uma cena que
Vejo muitos problemas que a Europa tem por resolver e fico pessimista por causa da quantidade e do desafio. Ou seja, tu tens o problema demográfico. Sim. E a quantidade, os imigrantes que tu consegues atrair para a Europa, na maior parte das vezes, são imigrantes não formados da África. E os americanos é que levam os europeus que são formados. Os talentos. Estás a perceber? Eu digo, estamos feitos ao bife, vamos fazer uma economia de que tipo, não é? Ainda hoje saiu uma notícia onde a Alemanha passou os vistos de 20 mil indianos com formação para 80 mil. Mas se um indiano tiver que escolher entre a Alemanha ou os Estados Unidos, o que é que ele vai escolher? Vai para os Estados Unidos. Sabes qual é que é o tempo que um indiano com formação tem que esperar para ter um green card nos Estados Unidos? 12 anos. 12 anos. Estamos a falar de um gajo com doutoramento e o caralho. Porque eles dividem por países. Ou seja, um português é em 6 meses. Porque têm poucos portugueses. Pois. Mas como tem muitos indianos, eles dizem, já temos indianos demais, não vem mais para aqui. E então começam a casar. Tens essa problemática que tu tens notado, que já tenho falado nisto, falei antes de acontecer, da quantidade da pressão que a imigração, apesar de ser benéfica e produção económica, mas tem pressão nos hospitais, tem pressão na segurança, tem pressão nas casas, tem pressão nas estradas. E a prazo na segurança social. E a prazo na segurança social. social. É uma coisa que o pessoal depois esquece de dizer. Por exemplo, porque eles vão se tornarem portugueses. Ora bem. E vão apanhar os bichos dos outros. Sim, tem a mania de dizer assim, já reparou, neste momento temos um superávit de 1.800 milhões de euros graças às contribuições dos imigrantes. Claro. É bom não esquecer que eles vão ser beneficiários mais tarde. E vão ser portugueses. Claro. Repara, Camilo, tu imigras para um país, és imigrante num país, e sabes que passado 5 anos vais ter um passaporte. Durante aqueles 5 anos o que é que tu fazes? Certinho, direitinho. Estás a ver? Depois começas a relaxar. Depois tens o passaporte e dizes assim, agora como é que eles vivem? Eu também quero igual. Não é? Pronto. E esse é um preço que se vai pagar. Sim. É muito a curto prazo. Mas isso é a incapacidade da reforma que a gente tem. Uma das coisas que a mim mais me preocupa, e por isso é que eu em relação a Portugal estou muito pessimista, que é, nós não conseguimos discutir politicamente objetivos a 5 anos. Eu acho que nem o orçamento dá para aprovar, quase. Estás a ver? Esta conversa do IRS jovem e esta conversa do IRC é um belíssimo exemplo da nossa incapacidade de dar para a frente. Mas porque depois nós não estamos a falar de coisas reais, nós depois estamos a ver se o pessoal falar de ideologia. É de ideologia. Essa força que a esquerda tem em Portugal impede o progresso económico. Sem dúvida. Porque eu percebo o pessoal da esquerda, querem as populações a viver melhor, não há problema nenhum. Isso toda a gente quer. Mas se gastares o dinheiro todo hoje, e se não tiveres crescimento económico e evolução... E se não for reprodutivo o investimento que estás a fazer, é uma desgraça. Uma desgraça. E nós estamos o pessoal vai resolvendo problemas, estamos a tapar, uma coisa que é péssima que estamos a fazer, nós estamos a receber imigrantes não qualificados e enviar imigrantes qualificados, que é uma coisa de outro mundo. Isto aqui... Pois repara, porque é que tu vês a classe empresarial tão feliz com os imigrantes não qualificados? Porque lhes dá jeito. Claro que dá jeito. Não é? Pagam pouco. Jeito. Exatamente. Não é? Têm poucos direitos. Exatamente. É o paraíso. O país é que se trama com isso. Não é? O país é que se trama. Exatamente. A questão é, e tens toda a razão, a problemática é o problema demográfico na Europa. Atenção, não é só em Portugal esse problema. Não. Vais a qualquer país da Europa, está tudo exatamente igual. Não é? Claro, há países que têm uma capacidade... O pessoal diz a França é uma exceção, mas houve um espectador que há dias me disse assim, você não diga isso, porque a França, o problema da exceção da França é que quem está a ter filhos são as mulheres árabes ou descendentes. Exatamente, tens razão. E eu não tinha pensado em termos nisso. demográficos, e não é só, eu por acaso, eu estive aqui quando estive com o embaixador, o ex-embaixador de Israel, eu perguntei-lhe, porque normalmente os judeus são conservadores, uma grande parte. Mas Israel, e a resposta dele foi, há várias razões, uma delas é que nós temos 2 milhões e meio de árabes. E eu pensei, então, será que então a quantidade de filhos que é impressionante não é dos judeus, mas é dos árabes que estás a perceber? E tu vais, por exemplo, à Turquia e tu fazes com o pessoal muçulmano, árabes, eu disse árabes, eu queria dizer muçulmanos. Tu vais ao pessoal, Istambul, e falas com o pessoal muçulmano, e o sonho das pessoas é ter muitos filhos. É verdade. Eu acho absolutamente incrível, e valorizo também. Que é uma coisa... É uma parte cultural. É uma parte cultural, que tem origem até na própria crença da religião, não é? Exatamente. Pronto, mas a questão é a população, o problema demográfico, o problema energético, não é? E o problema demográfico, repara que nós temos às portas da Europa, só são países de terceiro mundo. É
verdade. Não é tipo o México, Sim. estás a perceber? É mesmo o terceiro mundo. Tens logo aqui no Norte de África. O Magreb, não é? Tens o Magreb e depois tens ali mesmo a Turquia. Até a Turquia. A Turquia é aceitável, não há problema. Tanto é que nós temos muitos imigrantes turcos, principalmente na Na Alemanha. Alemanha, 10% da população. Exatamente. E funciona. Funciona porque eles se integram num modelo alemão. Exatamente. E os turcos, o Turco é um país interessante. A Turquia é um país interessante. claro. Não vamos comparar a Turquia com o Magreb, Não, ou tem seja, nada a ver. incomparável. Não Não é? tem nada a ver. Agora, o Magreb e o pessoal todo da África que vem por aí acima, As pronto. pessoas esquecem a história que pesa muito aqui. Constantinopla foi o segundo Império Romano. Exatamente. É bom não esquecer Não isso. esquecer. E o Império Otomano. E o Império Otomano. Que Não não seja- foi só até o Eu- ao Médio Oriente, mesmo Exato. dentro da Europa. Eu não tenho dúvidas com a regionalização do mundo. A Turquia vai ser cada vez mais poderosa naquela região. Também estou convencido. Porque ninguém que sim. consegue É. sequer comparar-se à Mas Turquia. isso é muita herança cultural e histórica. Repara, a influência do Império Otomano até onde é que chegou, né? Suplantou os Habsburgos Uhum. e chegou aqui aos Balcãs. Exatamente. Os problemas que nós temos hoje em dia na antiga Jugoslávia, com a história Tem da- tudo dessa origem. Exatamente. A Mistura. Craína era uma província turca. Exato. Daí os conflitos que a gente hoje É. ainda tem naquela região. Os conflitos têm tudo a ver com isso, sem dúvida. Eles começam após a queda do Império Otomano, não é? E ainda hoje se mantém, o pessoal não se dá muito bem ali. Exatamente. E vai ser ali que vai começar a próxima guerra na Europa, não há dúvidas nenhumas. Pois, eu tenho pensado um bocado É, nisso. eu acho que não há hipótese. Tipo, uma pessoa vai lá, fala com o Pips e eles, eles não se dão mesmo bem. Exatamente. Não é? Não sei como é que será a solução. Mas tens a problemática deste conflito que foi criado não sei como. E poderá haver muitas teorias, mas a realidade é que ele existe e que parece que não vai ter uma cura a curto prazo, Pois não. não é? Pois não. E então elimina a capacidade da Europa de se tornar num sistema pan-asiático ou europeu, Euroásia, vamos chamar, que poderia fazer frente até a uns Estados Unidos, não é? Sim. Mas eu acho que aqui, Miguel, eu há dias fiquei muito surpreendido porque houve um espectador do canal, estava-me a ouvir falar sobre a questão da guerra da Ucrânia e dos investimentos da europeu. Nós temos que fazer um investimento na defesa na Europa. Exato, que já é outra não vou problemática que existe É. também no caso da Alemanha. Eu já lá vou. E o espectador dizia-me assim, Camilo, eu fiz um desafio aos espectadores. Vão lá ver quanto é que gasta a Rússia em investimento militar por ano e quanto é que gasta os Estados Unidos e a Europa. E quando fui ver os números europeus, descobri que a Europa, em conjunto, gasta mais do que a Rússia e gasta mais que os Estados Unidos. Em tu conjunto? Em Em conjunto. conjunto acho que não. Não, mais que a Rússia. Os Estados Mais que a Unidos Rússia. não. Porque a Mais que- Rússia acho que são 40 bis, não é assim É. muito dinheiro. Mas mais, não Os Estados é mais Unidos que é os uma Estados Unidos. barbaridade. É uma barbaridade. É. Mas dizia-me, e eu olhei para aqui e pensei assim, então, mas espera aí, como é que nós não conseguimos embariar com a Rússia então? Exato. Se houvesse uma guerra com a Rússia, agora perdíamos. Exato. Mas quem gasta é a França. É verdade. Estás a perceber? E a Inglaterra. E alguém tem que pagar a fatura. Os alemães têm que... Sabes o que eu Mas quero esse é o dizer? problema. Eu acho que nós temos neste momento, uma das equações que nós temos na Europa é se não devíamos fazer, nós, europeus, já pensar na indústria, na indústria militar Como aos como um aviões. desígnio europeu. Como aos aviões. Como o não é? Airbus, por exemplo. E a Airbus tem-se safado. E é fundamental. Porquê? Porque senão tu começas a ter os franceses a gastar num helicóptero, os ingleses a gastarem noutro helicóptero, quando podias ter um plano comum. E esse plano comum, para mim, é inevitável, sobretudo, porque tens duas coisas. Se o Trump ganhar nos Estados Unidos, com aquela preocupação de afastamento dos Estados Unidos em relação à Europa, que a gente também compreende, eles não podem ser guarda-chuva militar para toda a vida. E, Quer dizer, são eles a gastar. eles deviam ser, porque eles vendem dólares e dão segurança. É verdade. Ou seja, Exatamente. esse é o parte do agreement, não é? Exatamente. Fogo. Sem dúvida nenhuma. Então também Mas- não quero dólares, se não controlas o Ora bem, mundo, não é? Claro. Mas a Europa tem esse desafio. E eu acho que isso vai ser das coisas mais difíceis de vender ao eleitorado europeu. É. Eu acho que é difícil de vender. É difícil de vender. Por exemplo, o que tu disseste da Alemanha ressoa muito bem em mim, porque eu estou convicto que os alemães aceitam o sofrimento. Não tenho dúvida. Estou convicto, porque eu vejo, por exemplo, quando antes de haver uma quebra económica nas vendas da Prozis, a Alemanha começa a reduzir antes de haver crise. Porquê? Eles começam a antecipam. cortar Eles antes antecipam. de haver crise. E depois, Miguel, o que é extraordinário nisto, mas eu acho que é mesmo extraordinário, é um exemplo para a Europa, é que o governo alemão até pode dizer às pessoas, gastem, mas eles não gastam. Não gastam, exatamente. Porque percebem a Porque dificuldade tem a ver, pela tem a frente. ver com a população. Tu Ora viste, bem. por exemplo, neste inverno que passou que não ia haver combustível suficiente. Não foi este, foi no Isso, outro. no outro- no Como anterior. os gajos deixaram de aquecer tantas casas. Exatamente. Ou seja, devem ter usado cobertores e o caraças, mas a realidade é impressionante. É uma parte cultural que divide radicalmente a Alemanha da França e da Itália. Exatamente. Pronto, e então, mas repara, divide.
Porque aqui nos países do Sul eles gastam até arrebentar. Completamente. Ou seja, quando arrebentar, eu vou ver o que é que se passou. Mas, ó Miguel, sabes que eu acho que é tudo uma questão cultural, neste aspecto. Eu acho que foi ontem que escrevi no Jornal de Negócios. Olha para o que está a passar na parte orçamental. Portugal tem 3 pré-bancarrotas em 34 anos. A última foi em 2014. Perdão, 2011. Exato. Nós levámos 4 anos para endireitar as contas públicas, com um sacrifício tremendo. Mas já não voltaste a fazer borrada. Chegou lá o Partido Socialista, que disse que ia desfazer tudo o que a Troika tinha feito. Exato, é verdade. E tu tens... Eu acho que até redução foi progressiva um do bocado, déficit. até foi ainda mais. verdade. Até aplicou uma austeridadezinha. E baixou a dívida pública. Exato. Ou seja, tu dizes assim, pá, não é possível. Como é que é possível isto? Eu acho que há 2 coisas. Primeiro, as regras orçamentais introduzidas pela União Europeia. O pessoal percebeu que tinha que cumprir. Mas já há um segundo aspecto. É que eu acho que quem vai para o poder já percebeu que se não se portar bem, os mercados tiram-lhe dinheiro. E repara, para mim isto é o maior ganho civilizacional que Portugal teve em 50 anos. Sim, interessante. Sem Nós, dúvida. neste momento, somos dos países mais virtuosos da União Europeia. Temos superávit orçamental. Vamos pôr a dívida pública no próximo ano abaixo de 90% do produto interno bruto, quando a França está com um déficit de 6% e com uma dívida de 112% do produto interno Exato. bruto. Eu acho que isto Não, isso é a prova são boas de que notícias. é possível não é? mudar mentalidades. Exatamente. Não é? Ou seja, se bem que Portugal lançou alguns ases que ajudam o momento macroeconómico global, Mas também foi para a França. e também foi, mas por exemplo, Não também aproveitou. o as da imigração. A imigração imediatamente produz um crescimento económico muito interessante. Não E é? nós tivemos o outro efeito, que foi também o turismo disparou nesta altura. O turismo o que disparou e permitiu está absorver brutal. desemprego Exatamente. e trazer um superávit na balança de transações correntes. Só temos aqui alguns ases, mas podíamos ter tido ases e poderia ter sido pior. Uma barraca na mesma Sim, e é não verdade. foi. Isso tens toda a razão. Mas podíamos ter feito outra coisa, Miguel. Aproveitar esta conjuntura fantástica e começar a reformar o país. Que foi Exato. aquilo que o PS não quis fazer. Que era o que eu ia dizer, que a estrutura de país que nós estamos a desenvolver continua a ser É verdade. o mesmo. Low skilled, baixo rendimento, vender serviços baratos para o E depois estrangeiro. tens aí a esquerda a encher a boca com aquela conversa da geração mais bem preparada de sempre. Eu costumo dizer, não é? É a geração mais bem imigrada de sempre, que é diferente. A geração mais bem obrigada. Nós realmente hoje exportamos qualificados. É o Mas nosso, gente é altamente o nosso qualificada. business. Exatamente. Mas o problema é que eu sinto que este pessoal que vai embora, muitos já não têm interesse em voltar. Mas isso é que é o drama, Miguel. Eu Eu não ficaria preocupado se um jovem português de talento fosse para fora e ao fim de 5 anos voltasse a Portugal. Como fazem os americanos, como fazem os israelitas, por exemplo, não é? Exato. Mas nós não sabemos fazer isto. Nós não conseguimos criar um network que depois convença a pessoa a voltar para Portugal. Mas não é só porque não há network, é porque a pessoa olha para cá e diz, mas o que é que eu vou fazer ali? Claro. pá?" E depois imagina, ele ganha X dinheiro lá e vai dizer, tu aqui és considerado milionário. Completamente. Eu digo muitas vezes isto às pessoas quando vêm com a treta de que nós temos impostos mais baixos que os franceses. Exato. Um jovem que ganha 1.500 euros em Portugal paga mais impostos que o jovem que ganha 1.500 euros Sem em dúvida, França. em quase todos os e países. na Holanda. Quase todos os países. Portanto, quem é o jovem que quer ficar em Portugal? Depois não tens habitação. Ou seja, é E uma hoje a bola de habitação, neve. a habitação aqui em Portugal está a um preço. Está um preço Que que eu não tens acho. oferta. Exato. O problema é a oferta, isso não tenho dúvidas nenhumas, mas o preço é absurdo. Claro. Para o rendimento que as pessoas têm, não vai faz continuar. sentido nenhum. E vai continuar a ser absurdo. Pois, porque isto não tem solução. Pois não. Não é? É Não muito tem difícil. solução. Primeiro porque tu não consegues pôr os governos e as autarquias a perceberem que têm que tornar o licenciamento muito mais expedito. Muito mais. Começa logo. Ele já houve algumas leis para facilitar, mas é muito pequenito. Exatamente. E depois não é só uma instituição, são várias, né, que tens que concatenar e é muito difícil. É. E depois tens outro problema, Miguel, que é uma coisa que quem me tiver a ver este podcast e que me tenha ouvido em palestras em 2010, que eu já dizia isto em 2010, vai se lembrar. Eu em 2010 nas empresas costumava dizer assim, mostrava o mapa da Europa e dizia, quantas pessoas é que vivem aqui na zona euro? 530 milhões. Muito bem. Então agora diga uma coisa. Qual é a percentagem destas pessoas que são ricas? Vamos imaginar que são 10% só. Quanto é que é 10% de 530 milhões? Agora imagine que essas pessoas começam a olhar para a vida e dizem assim, pá, porra, eu aqui na Suécia
em novembro tenho o chão gelado. Eu quero jogar golfe na Suécia. Uma vez, Miguel, parece ridículo. Uma vez na Suécia, peguei num taco de golfe em novembro, bati com o taco de golfe no chão e partiu. Porque estava a terra gelada. Exato, Congelada. claro. É horrível. Portanto, estas pessoas vão querer viver num sítio com comida barata, bebida boa, sol. Epá, onde é que isto existe? No sul da Europa. Exatamente. Portanto, imagina que 10% da população europeia vai querer ter melhor vida, como na Flórida, ou na Califórnia, ou no Arizona. Exatamente. Não é? Desculpa, o que é que acontece? Os preços sobem. Os preços sobem. Que é o que está a acontecer. É o que está a acontecer, É exatamente. inevitável. E agora é uma coisa global. Agora não é só a Europa. E tu podes, é claro que tu podes melhorar isto dizendo assim, bom, vou aumentar a oferta. Mas isso precisas ter governos que estão realmente empenhados Não, a mas mudar. o pessoal está a aumentar a oferta das casas caras. É verdade, é verdade. Aí há oferta. Sim. Só não há oferta em casas para as pessoas viverem. Obviamente. Mas Mas eu aí acho que há uma conjugação de duas falhas. Primeiro, tu não facilitas a construção. Exato. E em segundo lugar, não tens uma política pública de habitação que tem que haver, porque tu vais ter sempre uma parte da população que não consegue pagar os preços elevados. E precisas de fazer acordos com empresas. Por exemplo, hoje o Jornal de Negócios diz que há uma empresa inglesa que está em associação com uma empresa aqui do Porto que quer fazer T1s por 160 mil euros. Miguel, é um preço acessível. 160 mil euros, já para muita gente. Agora, É caro. está bem, mas tu tens o preço normal de um T1 hoje em dia é muito superior a isso. Agora já está mais caro. Ora bem, isto é possível fazer. Vai resolver o problema só? Não. Tens de ter aqui uma parte. Chegavas ali e tiravas o IVA. Sim, facilita. Percebes? Ou baixas para 6%. Exato. Ou seja, Como mas sabes, para- tens o IVA de 6% só para a reabilitação. Exato. Mas se fosse para a construção... Mas porquê é que tens IVA? Se é uma coisa essencial, se é uma coisa... Mas eu digo porque é que tens IVA. Porquê? Porque gastas muito. Pronto. Portanto, tens que Ok, pagar tudo impostos. bem. Mas percebes o que eu quero Mas dizer? é bom que quem nos esteja a ver perceba isto. O português tem a mania que diz assim, quando houve um governante dizer que vou gastar, fica tudo feliz. Epá, eu fico preocupado. Eu também. Porque eu aquela também fico. despesa vai ao meu bolso mais tarde. Exato. E depois eu gosto de muita coisa, é dos políticos estão a aprovar uma obra e dizem assim, nós temos que agradecer a esta pessoa, nós temos que agradecer ao contribuinte, pá. Obviamente. Tipo, Paga aquela marmelada. gastar o dinheiro dos outros é fácil. Eu quero-te ver gastar o teu dinheiro. Isso é que eu quero. Mas pronto, tem a ver também com falta de literacia financeira da população, que parece que é uma tendência que não se quer resolver em Portugal por causa de alguma razão. E também tem a ver com uma estrutura que é... Não se quer resolver para lhes dar jeito, Miguel. Portugal é muito old money. Estás a perceber? É. Eu vejo um conflito muito grande, nos Estados Unidos existe um conflito muito grande sempre entre o old money e o new money. O problema é que em Portugal não existe new money. Não existe, só existe old money, não é? Portanto, o que é que um old money tem? Mas vamos imaginar, eu sou new money, os meus filhos são old money. Os meus filhos, sabes qual é a única coisa que eles vão querer? É que nada mude. Ou seja, eles deixam estar como está, não mexe. Estás a perceber? Está bom. não é? Dá-me jeito. Dá-me jeito. E a questão é que, como nós não olhamos para a atividade empresarial de uma forma positiva, se calhar porque vemos que são sempre as mesmas pessoas e as mesmas famílias, e não liberalizamos e não deixamos as coisas acontecerem com um dinamismo que seria preciso, o status quo dos próprios empresários é deixa estar que está bom. Estás a ver a velha fidalguia e os novos burgueses? Exato. Esse conflito continua a existir no new money e no old money. Exato. Estás a dizer. Mas não em Portugal. Em Portugal não existe esse conflito. Porque não existe new money. Exatamente. Mas depois tens, por exemplo, vê o... Mas repara, o que é que o New Money quer? Quer a liberdade económica para poder progredir e produzir riqueza. claro. E o Old Money o que é que quer? Quer burocracia, constrangimento, quer que as coisas estejam como estão. Olha, um dia fiquei espantado porque vou-te contar uma história. Estava numa palestra e há uma pessoa que passa um slide a dizer assim, está a ver esta fotografia? Era um miúdo a vender limonada. Como sabes, uma coisa muito típica nos Estados Unidos. Os miúdos fazem aquelas limonadas, põem no quintal e quem vai passar para vender limonada. E diz assim, vocês acham que isto era possível na Europa? Todo o pessoal, claro que era. Ele disse, não. Porque na Europa você tinha uma azaia logo em cima daquele gajo que estava ali a vender limonada. Exatamente. Estás a ver? Nos Estados Unidos eles dizem assim, mas como é que é os impostos? E o cara diz assim, enquanto tu não ganhas 100 mil euros, nem pensas em impostos, Óbvio, meu. Exatamente.
Ou seja, tu pensas Isso é um assim... incentivo brutal. Exato, não é? meu, continua. Depois os impostos resolves. Tipo, Mas sabes que me é choca uma cena esta diferente. nossa falta de capacidade para entender o capitalismo. É Que era uma falha. coisa que devíamos ter aprendido em Idade Média, não é? É, Como sabes, devíamos ter aprendido os há descobrimentos muito tempo. aconteceram por causa da relação entre o Estado e o capital. Exatamente. E depois esquecemos isso completamente. É. E é uma pena. É uma pena. E o nosso modelo foi foi o capitalismo. O capitalismo não Exatamente. quer dizer que não possa existir Preocupação social. preocupação social e que não Óbvio. possa existir educação de graça para todos, saúde de graça para todos. E de qualidade. Os países do norte da Europa são exemplos São um capitalistas belíssimo exemplo disso. onde existe muito proteção do Estado. Não é? Agora, Na saúde, na segurança social, na educação. exato, mas assim, mas não se metem tentam não se meter em empresas. Por exemplo, a própria Noruega usa uma estratégia espetacular que é, ok, nós temos o nosso dinheiro, nós investimos em empresas, mas nós não gerimos empresas. Ora bem. Nem pomos os nossos amigos a gerir empresas. Claro. Ok? Criam um fundo e eles investem. São sócios e dizem que querem receber dividendos e lucro e vocês é que vão gerir as empresas. Eles aprenderam isso também pela experiência. Atenção. Uns TAPs e NAPAs e coisas do género. Exatamente. Mas nós também temos experiência, mas não aprendemos. Isso é que Nós me não custa. aprendemos, infelizmente. Isso é Então, que me custa. é. Por exemplo, no outro dia alguém me dizia assim: nós pelo menos agora temos uma direita. Eu disse, mas qual direita? Então tu vês a direita a apoiar a intervenção na TAP e a custar 3.800 milhões de euros. É partido único. É exatamente, tu partido tens único. razão, é o partido. É como a China. Isto aqui funciona assim. O problema é que a China ao menos tem um plano a longo prazo. Nós não. Nós não temos. Porque é um partido único que está fraturado. Então às vezes quer ir um, às vezes quer ir outro. Não é? Mas continuando aqui a nossa conversa sobre o Camilo. Portanto, a tua infância já vi que foi muito viajada. Foi. Vieste para Portugal com 12 anos. Não, vim com 15. Com 15 anos. E estudaste então aqui o resto, Olha, o fim de... Sim, estudei em vários sítios. Estudei na Covilhã, de que eu guardo excelentes recordações, onde tenho ainda muito bons amigos. Estudei no Algarve e depois vim para Lisboa, onde fiz os estudos universitários e continuei para ir. E depois fui estudar para os Estados Unidos também, Estudaste onde nos Estados Unidos? em Michigan. Ah, University of Michigan, Ann Arbor. Fiz lá um programa de jornalistas. exato. Na universidade, já para gente com experiência. E olha, vou dizer, foi a experiência que mudou a minha vida. Engraçado. É engraçado que tu tens muito mundo. Se calhar isso que também te faz um bocado diferente do... Não é? Percebes o que eu quero dizer? O mundo, não é? O mundo constrói, O mundo não é? faz muita diferença. O mundo faz Não há muita diferença. dúvida. Não é? E sobretudo o mundo quando tu vais viver países que têm instituições a sério. Eu por acaso estava uma coisa gira, que eu cheguei a Portugal há 3 dias, já não estava aqui há 2 meses, e nos Estados Unidos as sondagens de Trump-Kamala estavam a ser Kamala, parecia que estava acima do Trump, e nas últimas 2 semanas Mudou. foi uma mudança astronómica. Tipo, está toda a gente admirada. Eu até não sei se será a política de terra queimada do Partido Democrata para daqui a 4 anos. Eu acho que não. Mas a questão é, nos Estados Unidos, então, começa-se a dizer isso. E eu aqui em Portugal, há 2 meses atrás, via o pessoal na televisão a dizer que Kamala, imbatível, o Trump não tem hipótese. ganhar, não Hoje sei já dizem que está taco a taco. Sim. Ou seja, está sempre... Mas eu não tenho dúvidas que está ataque a ataque. Exato. Mas nos Estados Unidos já não se diz que está taco a taco. Nos Estados Unidos, O Trump está à frente. muito à frente. Ou seja, e curiosamente, os mesmos intervenientes que diziam que estava a Kamala à frente há 2 meses, hoje estão todos admirados e estão a dizer que não são sondagens públicas. Mas sabes que não me admira. Eu vivi no Michigan. Mas cuidado, sondagens não quer dizer nada. Sim, é verdade. Não é? Eu vivi no Michigan e aquilo tem problemas muito graves. Aquela zona dos Estados Unidos tem problemas muito graves. Como tu sabes, ela é de 3 estados. O Wisconsin, o Michigan e o Pensilvânia fazem parte dos 7 swing states. Exato. O Michigan tem um problema gravíssimo que eu acompanhei quando eu lá estava a estudar, que era aquele problema do Rust Belt, não é? Uma série de indústrias que ficaram obsoletas por causa da concorrência externa, nomeadamente o automóvel. E aquele eleitorado nunca ultrapassou isto muito bem. E eu acho que esta dificuldade que foi explicar às pessoas que a economia se tem que transformar, que foi aquilo que aconteceu naqueles estados, é a principal razão porque hoje em dia tu tens esta inversão tão grande entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, nestes estados. Ok. Mas pronto, as eleições vão acontecer. Este podcast, quando sair, já aconteceram. Portanto, já sabemos quem é que é o próximo presidente. Eu tenho olhado para a política internacional americana e eu acho que não vai mudar nada. Porque eu sinceramente... Eu espero que não, Miguel. Não estou muito convencido disso, mas eu espero que não. Eu acho... Por exemplo, uma das coisas que eu espero que eles não façam, nomeadamente o Trump, que já disse que vai fazer, que é impor barreiras comerciais.
Não, Isso é a vai- melhor forma de mas, emagrecer os isso, Estados Unidos a prazo. mas eu acho que isso vão fazer, porque isso já tem vindo, mesmo as barreiras comerciais estabelecidas pelo Trump há 5 anos atrás, não foram eliminadas, Não foram revertidas. não foram revertidas. Isso é um problema. Isso é um problema, mas ali há estratégia. Se há uma coisa que eu te posso dizer, Camilo, quando olho para o mundo, é a Europa pode não ter estratégia, mas os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos é dominado por elites, não é por o povão que manda naquilo. É uma democracia que se calhar subsiste mais, porque na realidade não é bem uma democracia. Está bem observado. Estás a perceber? Aquilo é uma cena, eles lá entendem-se, e uma coisa que eu vejo é, Está bem observado. olha para a política internacional americana e vês que o presidente muda e vês que as coisas mudam. Eles falam, mas depois não acontece nada. O Biden disse assim, eu vou aumentar o imposto das empresas de 21% para 28%. E ele foi presidente, sabes o que é que mudou os impostos? É verdade. Nada mudou. É. Esta diz que vai aumentar para 55% ou 50%. Capital gains e não Exato. sei o quê. Sabes o que é que vai acontecer? Nada. Porque aquele país, aquilo não é uma democracia. Aquilo é um sistema, digamos, meio aristocrata. É o que me parece. Está bem observado, olha. Não tinha pensado nisso. Mas aqui na Europa, não. Nós já temos mesmo uma democracia. Na maior parte dos sítios, é. Uma verdadeira democracia. Portanto, tu então começaste no jornal. Sim. O que é isto? Vê só, eu comecei no semanário jornal. Era um jornal de esquerda na altura, era um jornal semanário. E a história é muito curiosa. Porque Isto em que ano foi? 1987. Ok. Eu tinha um professor na faculdade, que era professor de Finanças Públicas, que tinha uma grande admiração, que era o José Luís Saldanha Sanches, que era um tipo de esquerda, mas depois se converteu, um tipo seríssimo, pá. E ele dizia-me assim, Camilo, epá, havia pessoas que me diziam que eu devia estar noutro campus e não daquele. E então sabia que eu gostava muito das cadeiras de Economia e de Finanças Públicas, e um dia, sem eu saber, falou ao responsável, porque eu lia muita coisa também, eu li o Economist nessa altura e fazíamos o sacrifício enorme pelo Economist e outros jornais, porque não tínhamos dinheiro, nem havia internet nem nada. Hoje em dia esta maldade tem tudo facilitado, tem a informação toda disponível de borla. Nós pagávamos uma fortuna na altura para poder ler um Economist de vez em quando e não sei o quê. E ele sabia que eu lia muito e percebia muito de economia e falou ao responsável da secção de economia do semanário jornal a dizer, tu não estavas a precisar de um estagiário. Liga ao Camilo, um dia telefona-me para casa. E ele dizia assim, olha, é para convidar para vir aqui a começar a escrever connosco. Eu dizia, mas eu não sou de jornalismo. Não há problema, a gente forma e tal. Mas tu não eras de comecei... jornalismo? Não. Tu não tiraste curso de jornalismo? Não, o primeiro curso que tirei foi Direito, mas com a especialização em Economia. Depois, quando fui para os Estados Unidos, é que fiz mais especialização em Economia e Jornalismo Financeiro. Mas diz uma coisa, tens carteira? Agora não tenho, entreguei em 2006. Ai, pois, porque não há piada nenhuma. A pergunta era retórica, mas a questão... Mas, Miguel, isso é uma salazarice do pior. Mas Lazarista, não é? Tens carteira, tens carteira de jornalista. Pois, inacreditável. Como é que os jornalistas hoje em dia fazem gala de ter carteira? Carteira é uma guilda. Exato, é uma guilda. É o corporativismo, não é? Corporativismo puro. Uma estupidez completa. Mas eu entreguei em 2006 e disse assim, não estou para isto. Quando começaram a mudar a lei, não estou para isto. O jornalista é aquele gajo que sabe fazer jornalismo, quem tem que reconhecer isso é o leitor. Exato. O resto é bullshit. Como eu digo, fucking bullshit. Portanto, não há piada nenhuma a isso. Portanto, isto é a resposta em relação ao seu estudo de jornalismo. Muito bem. Mas isto fizeste depois uma pós-graduação? Fiz várias pós-graduações. Exatamente. Fiz especialização nos também, Estados Unidos. exatamente. E depois tu foste fundador do Diário Económico, que ainda trabalhas lá hoje, não é? Não, no Diário Económico não. Eu trabalho no Jornal de Negócios. Ok. Mas o Diário Económico foi... Eu fui para o redator principal do Semanário Económico, ainda passei pelo Semanário, ainda passei pelo Correio da Manhã, e depois convidaram para o Semanário Económico quando eu passei a redator principal. Depois, nessa altura, quando se lançou o Diário Económico, eu fui um dos fundadores, uma das pessoas que lançou o jornal. Ok. Mas repara, tu tiveste mesmo muita experiência e conheces o métier. Assumiu a direção editorial das revistas Exame, Turbo, Executive Digest, Exame Informática e Autoguia. Foi editor de Economia da Rádio Comercial, Rádio Capital, Rádio CMR, não sei. Era a Correio da Manhã Rádio, que foi a primeira onde eu comecei a fazer rádio em 1988. Que agora vai aparecer outra vez, vão lançar outra vez a rádio. Ok. Eu gosto da SEM. A SEM é uma empresa bem organizada. Pelo menos era. Eu sou comentador da CMTV. Exatamente. E agora não tenho visto, mas... As pessoas que estão lá ainda são as mesmas, não é? Não os donos, agora acho que são diferentes, não é? Neste momento, para mim, é o único grupo independente. É o único grupo independente. Neste momento, e já antes era, não é? É verdade. Não, mas estou a dizer no panorama daquilo que é o grupo de jornalismo português. Rádio Comercial, Rádio Clube Português, Rádio M80 e comentarista na SIC Notícias, RTP, RTP3 e TV. Passei por todas. É colunista do Jornal de Negócios e foi colaborador da Record e fundou o canal Cor de Dinheiro, isso já vamos falar. Mas tu conheces o métier. Conheço bem. Não é? Sobre o métier,
Porquê é que os meios de comunicação portugueses são tão chegados à esquerda? Há uma explicação histórica, eu nunca percebi, mas não percebia. Há uma explicação histórica. Depois da Revolução, isto não está contado, houve uma estratégia do Partido Comunista Português de controlar redações de jornais. Ok. E houve gente que foi doutrinada nesse sentido. E essa malta que foi doutrinada nessa altura fez escola. E foi para posições de desfia em várias publicações. E fez, da partir daí, foi o trickle down. Quem aparecia nas redações... Ou seja, depois as chefias vão selecionando as pessoas, não é? E depois há outra coisa, que é, intelectualmente, é muito mais chique, é muito mais fácil tu dizeres que és de esquerda ou posicionares-te à esquerda do que teres qualquer atitude ou ideia que possa parecer à direita. Porque aí és segregado. E eu sei do que estou a falar. Eu sei. Porque aconteceu comigo. Exato. Ou seja, já foste segregado várias vezes por causa da tua visão política. Ora bem. E económica, não só política. Exato. E eu, antes de começar a falar neste tema, eu queria... O que é, quando tu dizes assim, que és uma pessoa assumidamente de direita, o que é que isso quer dizer quando te expressas dessa forma? O que é que isso quer dizer? Para mim quer dizer uma coisa, para quem está do outro lado quer dizer outra. Para mim quer dizer o quê? Liberdade. Ou seja, explica. É só isso? Não, liberdade, ou seja, liberalismo do ponto de vista político Isso. e do ponto de vista económico. Ok. Para quem está do outro lado, que não entende isto, diz assim, o ser de direita é ser reacionário. Epá, o que é uma estupidez? Não é? Ser racionário porquê? Porque é um termo que se usa. A malta nem sabe o que aquilo significa. Ok. Acha que é ou fascista, ou que tem discurso securitário, ou então é um indivíduo que adora o capitalismo e não tem preocupações sociais. Epá, é exatamente o contrário. Eu costumo dizer que eu estou na área da social-democracia, eu não tenho partido, e faço questão de não ter. Estou na área da social-democracia, mas com um pendor liberal. Portanto, para mim, eu tenho até alguns aspectos de preocupação social que são até mais acentuados do que uma malta de esquerda. Portanto, este discurso que é feito hoje em dia, Miguel, é para baralhar as pessoas. Que é para catalogar as pessoas e prejudicá-las. Exato, por aí caixinhas, não é? Sim, exatamente. Apenas para isso. Não há mais nada. Ou seja, tu então gostas de liberdade económica e liberdade do indivíduo nos costumes também. Claro. Ok? Pronto, isso é importante dizermos isso. Portanto, em que medida é que essa procura pela liberdade fez com que tu fosses segregado? As outras pessoas não gostam de liberdade? A malta diz que gosta de liberdade, mas gosta muito do respeitinho. Vou-te dar um exemplo. Quando foi... houve um momento da minha vida, da minha carreira, que quase me prejudicou a carreira. Foi quando eu dirigi a Exame e nós decidimos investigar o que se passava com o BPN, o Banco Português de Negócios. E o que é que sucedeu? Nós contámos a história na capa. Tivemos um processo de 5 milhões de euros. Eu acabei despedido ao fim daquele tempo todo e de repente olhei para a frente e digo assim, agora estou tramado. Tenho dinheiro para pagar a renda nos próximos 2 meses. Isso foi em que ano? 2001. Tenho dinheiro para pagar a renda nos próximos 2 meses, não tenho dinheiro para mais nada. Mulher, uma filha a caminho, e o tipo começa a pensar na vida. E fiz 2 anos de travessia do deserto. Porque ninguém me ligou nenhuma durante esse tempo. Eu estava queimado para o jornalismo. Mas estavas queimado porquê? Porque ninguém me ia contratar. Mas por causa de teres feito o quê? Primeiro pela história do BPN, porque acabei por ser afastado à conta disso. E em segundo lugar, porque quando eu cheguei ao grupo Exame, nós tínhamos uma série de revistas, mas particularmente a Exame, que tinha um problema de rentabilidade. E quando chegas a uma empresa e vês que a empresa não está bem, identificas o problema, o que é que tu fazes? Chamas o pessoal e dizes, meus senhores, temos que mudar de estratégia. Foi o que a gente fez, eu e o diretor-geral. Porque eu era o diretor editorial. E a estratégia era, meus senhores, vamos abandonar o que estamos a fazer, temos que virar isto para outro tipo de preocupação, e a malta não queria fazer. E o que é que aconteceu? Ao fim de 6 meses, o diretor-geral chateia-se, chega-se ao pé de mim e diz-me assim, vamos mudar metade da redação. Quem quiser mudar, fica. Quem não quiser mudar, pomos na rua. Foi uma chatice. Acabámos por afastar metade da redação, ou praticamente metade da redação. Isto foi um broá tremendo. Apareceu em todos os jornais, toda a gente... É o que acontece. Atualmente tem acontecido muitas coisas dessas também. E, portanto, esta coisa, mas depois o pessoal não percebe, não é? Não percebe que depois acaba por pôr em causa a própria sobrevivência das publicações. Claro. Olha para o jornalismo, hoje em dia tu percebes porque é que os meios de comunicação social estão falidos. Estão todos falidos. É? Tirando a Mídia Livre, que é o meu grupo. Exato. Estão falidos porquê? Porque a malta não percebeu a mudança. Exatamente. Não é?
Pá, eu acho uma piada. Nós, jornalismo de economia, temos assim: Mas o governo... como dar a volta à sua empresa? Porra, não são capazes de dar a volta aos seus jornais, caramba. Exato. Que Por credibilidade acaso é que isto tem? engraçado, sincero. Mas sabes uma coisa? Mas o Estado acho que vai patrocinar. Isto é outra coisa que eu não percebo. Como é que tu podes achar que és um gajo independente quando vais buscar handouts do Estado? Exatamente. É demais. Ai, não sei o quê. E o que me choca mais nisto é ver gente que se diz de direita a apoiar aquela porcaria daquele plano. Pois, exatamente. Isso não tem Para lógica mim, nenhuma. impensável. Mas a questão mas eu acho que o sistema português está nesse sentido um bocadinho capturado, ou seja, Não está. Está totalmente capturado. está capturado e tu e se calhar algumas poucas pessoas que se conseguiram ter alguma, que é fundamental, independência financeira, Exatamente. que esta é a palavra-chave. Fundamental. Se tu queres um jornalista que seja, digamos, como é que se diz a palavra? Independente, Isento. ele tem que ter independência Claro. financeira. Quando não tem, está tramado. Mas não tem hipótese, porque tu repara, tu naqueles 2 anos que tiveste com dificuldades conseguias fazer alguma coisa? Não. Conseguias fazer nada, Pois claro. não é? Porque não há liberdade sem dinheiro. Sim, pois não. E o problema estava aí. E, entretanto, eu tive, apesar de tudo, alguma sorte. Porque houve pessoas que perceberam como eu estava e depois arranjaram-me um outro emprego para eu conseguir aguentar. E depois, aos poucos, consegui regressar. Exatamente. Mas eu recordo, na altura, de falar com uma pessoa que... E acaba por ser o que te fazem a ti, acaba por ser um exemplo para Exatamente. os outros baixarem a bolinha. Nunca mais, exatamente. Nunca mais na vida eu me sujeitei a trabalhar só para um patrão. Nunca mais. Nesta Já área, não é? Nesta área. Mas para te contar uma história, na altura eu já morreu, que era o professor António Borges, que teve muito tempo fora de Portugal. Quando ele voltou, ele não sabia desta história. Um dia estava a conversar com ele, quando ele regressou, e eu contei-lhe a história. Ele disse: ok, já viu, é impensável. Você imagina que um jornalista do Wall Street Journal aconteceu o que aconteceu assim. Havia uma empresa que eu ia buscar e dava-lhe apoio. Porque sabem que o gajo pensava bem e que o que ele estava a defender ideias certas, para não perderem aquele profissional. E aqui você ficou na miséria. E de facto foi. Isto mostra a diferença entre nós e os Estados Unidos. Exato. Bem, mas a partir daí, depois... Porque lá existe conflito. É. Aqui, como é sistema partido único, não existe conflito. Ora bem, o drama está aí. Não há concorrência. E entretanto... E depois a CM não é o grupo... Não se mete muito em cenas políticas. Não, felizmente não. Concentra-se no futebol, nas notícias que acontece. Porque se metessem em cenas políticas ia ter problemas também. E era iguais aos outros. E depois tinha que ser igual aos outros. A questão é essa. Não é? Portanto, eu aprendi nessa altura da pior maneira possível que, das duas uma, ou tu tens independência financeira ou então estás tramado. E toda a minha preocupação e toda a minha vida a partir daí passou a ser orientada em função disso. Muito bem. E então diz-me aqui, tu fundaste o canal A Cor do Dinheiro quando? 2016. 2016. Quer dizer, a marca é minha, desde 1988. Porque a marca nasceu quando eu estava no Correio da Manhã Rádio. O programa chamava-se A Cor do Dinheiro. Ok. Programa matinal às 8. E depois transitou para outras rádios. Rádio Capital, Rádio Comercial, Rádio M80, Rádio Clube Português. Foi sempre A Cor do Dinheiro. Ok. Que era a minha marca. Quando eu regressei ao jornalismo, pela mão do Jornal de Negócios, a fazer uma coluna diária no Jornal de Negócios, ainda se mantém hoje em dia. Em que data é que foi esse? Foi em 2007, 2006 mais ou menos. Ok. Foi na altura em que eu comecei a sair do buraco em que me enfiaram. A coluna passou a chamar-se no Jornal de Negócios também A Cor do Dinheiro. Então, em 2016, quando eu comecei a olhar para as redes sociais, a perceber para onde é que se poderia ir e para onde é que o mercado poderia ir, e sobretudo o desafio que isto podia representar para os meios de comunicação tradicionais, também chamei aquilo A Cor do Dinheiro, o canal. Foi a partir daí. Mas eu fazia um comentário diário a uma hora, não era uma hora certa. E houve um dia uma pessoa, daquelas pessoas que me ouvia na rádio às 8 da manhã, com A Cor do Dinheiro, dizia assim: eu sei lá o Camilo, já não ouvi uma série de anos, boa, você regressou com o comentário diário, faça aquilo às 8. Plim. Mas leva-me ao primeiro dia. O primeiro dia, Cor do Dinheiro, abres o canal e o que é que fazes? Disse assim, foi dia 1 de janeiro de 2016. 1 de janeiro? 1 de janeiro. É giro. E eu fiz questão de começar, a pessoa que me estava a ajudar disse: Camilo, boa ideia, começa no dia 1 de janeiro. Porque é para mostrar que você está permanentemente a acompanhar a atividade económica. Ok. E no primeiro dia, e começaste a fazer logo todos os dias? Sim. E não tinhas hora? Não tinha hora. Não era a hora certa. E depois quando é que... Depois esse espectador me diz assim: sei lá, sempre... eu estou órfão do seu comentário na rádio. Mas tu... Faça isso às 8h15. Exato. Diz-me uma coisa, mas quando começaste, quantas visualizações tinhas no princípio? Olha,
Comecei por ter 300 em direto. 300 logo? 300 em direto. Porque já eras conhecida. Já. E tinha a influência da televisão e isso tudo. Depois foi subindo por ali adiante. Hoje em dia, no Facebook cheguei a ter em direto 12.500 pessoas. Hoje em dia flutua entre 6.500 e 8.500 no YouTube. Exato. Em direto. Depois as visualizações vão por ali dentro. 40 mil, 50 Sim, mil, sim. 60 mil. Uma coisa que eu reparo no teu canal é, tu desde o dia 1 de janeiro de 2016, não é? Sim, Fizeste sempre todos todos os dias. os dias. Exceto no dia de Natal. Isso é uma consistência do caralho. Nunca falha. Ou às 8, ou às vezes quando tenho que apanhar o avião eu faço mais cedo. Eu quando vou para os Estados Unidos faço aquilo de madrugada, em direto. Pois. Eu lembro de estar a fazer em Las Vegas, a última vez que fui Tem aos que ser. Estados Unidos, em Las Vegas, meia-noite. Meia-noite. E uma das vezes fiz de Strip. Estás a ver aquela rua principal de Las Exato, Vegas, exato. sentado nas escadas do Hotel Mirage, ali Exato. a fazer o programa. Pois. A consistência acho que é muito importante. É fundamental. E uma coisa que eu reparo é que tu tens uma audiência permanente, ou seja, é sempre certinho e matemático. É. Ou seja, tu tens um grupo de pessoas que te segue consistentemente. E uma coisa que eu vejo é que mesmo internacionalmente, tu deves ter acesso a essas informações, tu tens muitos imigrantes que consistentemente É verdade. ouvem o teu programa, não é? Há 3 países onde tem um peso grande. A Suíça, Aham. a França Aham. e o Luxemburgo. Ok. Depois vem o Reino Unido. Exato. E curiosamente, agora está a acontecer nos Estados Unidos. Há muita gente a ver nos Eu nos Estados Unidos eu conheço muitas pessoas. Às vezes entro no carro das pessoas e está a dar o cabelo. Sério? Sério? Lá, sério. A sério é bom. Olha, quem estiver a ver só posso agradecer essa preferência. É verdade. Porque, Mas eu noto os Estados Unidos, comecei a receber mais comentários de malta que está nos Estados Unidos. Exatamente. E isso foi já uma fonte de independência importante para ti, não é? E depois também tens patrocinadores, não é? Tenho. Aliás, tenho que dizer aqui, eu digo muitas vezes isto, e não é porque estás aqui à frente. Eu quando digo de manhã, quando digo sempre quem sou, faço sempre o disclosure para as pessoas perceberem, não é? E isso é muito importante, e eu já agora gostava de elaborar um bocado sobre isso, que eu acho que os jornalistas têm muito complexo em relação a isso. Mas eu de manhã digo muitas vezes assim, nós temos uma parceria com a Prozis, de que muito nos orgulhamos, eu digo muitas vezes isto, e tu nunca pediste para dizer isso. Não, nunca pedi. E a Prozis nunca pediu para dizer Não, isso. a relação da Prozis é comercial, não é? verdade. Ou seja, tu tens audiência, como se fosse um canal de televisão, Claro. e a Prozis diz, olha, podes fazer publicidade? E tu dizes, ok, eu faço publicidade. Quer dizer, tu fazes publicidade como fazes um canal de televisão, Obviamente. não é? Mas este é um aspecto muito importante. Aliás, devo dizer-te que nós no início, por exemplo, tivemos várias parcerias e algumas acabaram subitamente. E adivinha porque é que é o subitamente? Subitamente é por causa da pressure. Estás a ver? Pressure. É por isso que eu tenho um respeito muito grande pela Prozis. Exato. Pelos outros que estão Mas a connosco. Prozis é um sistema... Tu nunca pediste um favor, devo dizer aqui à frente das pessoas, de forma clara, tu nunca pediste um favor. Não, a única coisa que te peço é, queres vir ao meu podcast? Exatamente. Que eu faço com todo o gosto, Exato. aliás. Mas sabes uma coisa? Mas atenção, convém dizer que a Prozis é a política. A Prozis Ora bem. patrocina pessoal de direita, de esquerda, que em Portugal de direita e esquerda é muito igual, mas patrocina a Prozis é uma empresa que vende produtos e faz publicidade. E não tem estigma de fazer publicidade desde que seja uma coisa legal, Sem não é? dúvida. Ou seja, não vamos patrocinar alguém que está a fazer coisas ilegais. E essas são as indicações, não é? Ou seja, eu não acredito, eu acho que não se deve usar estruturas económicas para fazer política, é a minha opinião. Os indivíduos podem, Assino por baixo. fazer o que quiserem, Ora não é? As estruturas económicas E as marcas não. e as marcas têm que fazer o seu negócio. Assino por baixo, amigo. Têm que fazer, não é? Eu já comentei isto de outras marcas. E já agora gostava de tornar isto claro. Eu recordo-me que em 2019 o João Miguel Tavares chamou uma vez para fazer uma entrevista. Eu gosto muito de João Miguel, é dos jornalistas mais sérios que há em Portugal e dos comentadores mais sérios. E o João Miguel Tavares convidou-me para fazer uma entrevista no Observador chamado Paralelo 38, em que ele chamava pessoas da comunicação social com alguma experiência e contar um bocado da sua história de vida. E a uma certa altura o João Miguel diz-me assim, mas tu não tens carteira? Epá, mas tens uma relação com marcas. Mas as marcas não me limitam a minha independência. E isto é um erro que muitos jornalistas cometem. Acham que se um jornalista for patrocinado, esse jornalista está comprado. É o contrário. A independência Exato. financeira desse jornalista é que lhe garante a independência. E era bom quem tivesse a ver da minha classe percebesse esta porcaria, Miguel. Porque exato. estão cheios de complexos. E se tu tiveres um patrocinador que começa a fazer algum tipo de pressão, tu dizes que não queres mais trabalhar com esse patrocinador. Obviamente. Não é? É simples. Claro, Não é? claro, é mesmo assim. Mas é importantíssimo que o jornalista tenha independência financeira, porque senão ele não consegue passar a Ponto mensagem. fundamental. Não é? Que é o caso incomum. Percebes? Eu às vezes... Percebes o que eu quero dizer? Sim. Ou seja,
Não, eu imagino, tu sendo jornalista, tanto é que te aconteceu exatamente isso. Imagina que és jornalista, queres dizer o que tens que dizer e o que achas que é certo, Pois, e não podes. pois. Não podes, porque te vão tirar o tapete. Oh, Miguel, mas eu conheço, eu tenho uma série de amigos e colegas na comunicação social com quem já Claro. trabalhei, inclusive em privado, depois dizem-me assim, ó Camilo, epá, tu és muito desabrido às vezes, mas tens razão. Mas tens razão, porque é que não dizes também? Porra, já viste, pá, ficava sem emprego. É a resposta mais habitual. Tipo, mas achas que és independente assim? É pá, temos que fazer aqui umas cedências. Não, pá, tu tens que ser honesto contigo próprio. Ou és independente ou não és independente. Pá. Não é fácil, as pessoas têm famílias, o Eu sistema percebo, Miguel. está capturado, também não é tinha. fácil. Eu Pois, também tinha. e custou-te, não E custou? gostou, deu-me bastante. Exato. Mas realmente é um programa. De certeza que muita gente está a ver este podcast. Ai, não tenho dúvida, tens uma audiência brutal já. Pá. Sim, tem uma audiência interessante e muitos deles sei que seguem o teu conteúdo e acho que é super informativo, sinceramente, e super útil, por isso é que tens tanto Muito sucesso. Todos os dias levantas-te às 6 da manhã. Esta rotina. Não, às 5 da manhã. 5 e meia da Tu manhã. escreveram mal, 5 e meia. 5 e meia da manhã. Porque tens de preparar. Porque repara, parar. tu tens Começa a parar no dia sempre anterior. coisas para dizer, caraças, e é muita coisa. Ó Miguel, eu não tenho mais tempo para dizer, não posso abusar do tempo, porque em questão de matéria, todos os dias há matéria fantástica para falar. Pois, mas isto também dá trabalho, não é? Claro que dá trabalho. Não é? Tens que te organizar e Tem que se pensar. tem que se pensar, Tem que se pedir refletir. opinião a alguém, tem que se ouvir Exatamente. outras pessoas. Yeah. Tu também tens alguns programas que pões no teu canal, têm uma audiência interessante, nomeadamente Tem. com O Think Tank, por exemplo. o Think Tank, tem uma audiência muito interessante, Tem, sim, senhor. consistente também. É. Eu lembro daquilo ter começado com 2.000 visualizações, uma Pois. coisa que já vai nos 25, 30 mil. 30 e tal mil. E tal mil, que é muito bom no YouTube, muito É. bom. E depois temos o outro, já temos um programa só de literacia financeira chamado Pé de Meia, que Exatamente. chega a ter 90 mil views às vezes por cada vídeo. Exato. Agora temos um novo, chama-se Business Watch, é com o Dr. Carlos Tavares, só para analisar questões referentes à vida das empresas. Já falámos do IRC, esta semana falámos da produtividade. Portanto, o canal está a ficar preenchido com alguns conteúdos interessantes. Exatamente. E está um canal super interessante. Eu acho que neste momento é dos canais que tem mais visualizações no YouTube. Porque, capaz de ser. por causa da consistência, não é? Ou seja, todos os dias é muita coisa, e 50 mil todos os dias acumula, não é? Como é natural. Até durante as férias. Até durante as férias. Eu, por exemplo, nas férias, o pessoal. Desligas. Não é só eu que desligo, o pessoal também desliga um bocadinho. Eu noto que, não sei se no teu caso não acontece isso. Não, No teu não. caso é reloginho, o pessoal tem aquela E rotina. a pessoa anda lá, o que é que você acha? Comente isto amanhã. Tu trabalhas com a tua audiência é filomática, não para. Sim, senhor. Gosta todos os dias às 8 da manhã e há outros que não é às 8 da manhã, se calhar é só às 10, porque tem Claro. coisas para fazer. Mas eu percebo. Mas no normal, no YouTube, é no verão, há uma quebra e o pessoal desloca se calhar para o tipo de conteúdo, porque as rotinas mudam. Mas olha que eu não vejo uma grande variação no verão. 10 mil no máximo. 10 mil. Mas a questão é, mas realmente funciona e é um canal espetacular e neste momento acho que deve ser o rei do YouTube, é o que eu acho. Há sempre aquelas coisas de que, por exemplo, programas de putos e tudo, mas isso não conta, estás a perceber? Porque Não é o mesmo segmento. isso não é o mesmo segmento, nem tem peso, estás a perceber? É tipo é entertainment, vou-lhe chamar assim. Aqui é uma coisa diferente, é uma coisa mais séria. Mas sabes uma coisa, Miguel? Tens que fazer escrutínio. As pessoas esquecem-se muitas vezes que jornalismo é escrutínio. Exato. É uma questão de escrutínio. Quando tu perdes a visão de escrutínio, estás tramado. Não vais lá. A população deixa-se de interessar por ti. Claro, porque as pessoas não são estúpidas. Nós pensamos muitas vezes As pessoas assim, não são não sei estúpidas. quantos eu posso fazer essa treta, o pessoal engole. Pá, é assim, altera lá a composição de um produto de combustível que tu vendes. Pá, tramas-te logo, se a pessoa não gostar. Pode demorar tempo, mas claro. vai acabar. É óbvio, não? Mas vai acabar. E aqui é a mesma coisa. Aqui o produto que estás a vender, se não tiver qualidade e se não for verdadeiro, Estás tramado. estás tramado. E por isso é que está tudo tramado. Ou seja, é bom que o governo comece a dar dinheiro ao PIPS, porque isto vai tudo para a falência, não é? Aliás, uma só olha para as contas destas empresas é de chorar. Ora bem. Não é? Mas tirando lá o coisa que é uma empresa bem gerida, sempre gostei. Considera-se uma pessoa muito poupada e hoje em dia tem a possibilidade de fazer o que chama serviço público sem se preocupar com o retorno financeiro. O que é que nós tínhamos falado? O poupar veio desta experiência da dificuldade? Não, sempre foi. Sempre foi? Sempre foi. Desde miúdo que os meus pais incutiram sempre a nós essa preocupação. Ninguém vivia mal, mas depois houve um momento muito difícil na minha vida, foi quando eu vim de Moçambique para cá e porque vim sem nada. Ok. E aí foi duro.
Exato, e também foi- é como os alemães, também aprendeste, não é? Sim, há dias encontrei uma miúda que eu conhecia na altura, da minha colega, e ela dizia assim: Camilo, porra, eu olho para ti e às vezes fico impressionado. Mas porquê? Epá, porque tu eras um tipo que na altura vias com muita dificuldade e a volta que tu deste, eu dizia assim, e depois virem para ela e disse: tu lembras-te uma vez me convidaste para comer um gelado e eu não, disse que não gostava de gelados. Não é que eu não gostasse de gelado, eu não podia pagar o gelado. Exato. Essa experiência é Ela- espetacular. E portanto isso marcou-me profundamente. Constrói as pessoas, não é? Constrói as pessoas. É mesmo fixe. Pronto, aqui tens a questão de seres um homem assumidamente à direita que tiveste alguns problemas, não é? Como foi a saída da RTP em 2015. Sim, então isso foi claro, não é? Mesmo antes do António Costa lá chegar, meteram lá umas pessoas que começaram a fazer uma limpeza, certos comentadores, um dos quais fui eu. Mas, e em alguns casos até foi vergonhoso, que nem sequer tiveram a coragem de falar connosco diretamente, mandaram terceiras pessoas falar. Mas porquê? Por causa do posicionamento, não é? Porque eu é um tipo muito crítico do socialismo e da esquerda. E, aliás, já agora só uma coisa, as pessoas não se iludam. Quando a direita está a cometer erros, eu caio em cima da direita com toda a Sim, força. ou seja, mas aqui criticares a direita é diferente de se criticares o socialismo. Porque quando estás a criticar o socialismo, até a direita estás a criticar aqui em Ora Portugal. Sabes o que eu quero dizer? Exatamente. Ou seja, eu acho que ficas sozinho praticamente. Sei lá. Houve há dias um espectador que ficou chateado comigo, da área do PST, que dizia assim: você disse que o ministro dos Negócios Estrangeiros se devia demitir por causa daquela desavença com os militares. Disse: se o ministro tiver faltado ao respeito do ponto de vista institucional, é óbvio que se tem que demitir. Mas você não pode dizer isso, que você é um gajo de direita. Posso. Eu sou um gajo independente. Eu sou de direita, mas sou independente. Claro. Mas diz-me uma coisa. Quando tu dizes isto, ou seja, isto é um bocado a intervenção do sistema, do governo, do Estado no quarto poder da República. Então não é. Claro que é. Isto é uma coisa terrível. Claro que é. Mas por isso é que me choca tanto que o pessoal do setor não perceba isso e não haja em conformidade, Miguel. Pois. Ou seja, mas isto é uma tendência do socialismo, não é? É. Ou seja, isto é o caminho, é o roadmap do socialismo. Completamente. É assim que funciona. Sim, e repara, eu até Mas já houve independência em Portugal de meios de comunicação? Já houve mais independência do que agora. Havia mais independência do que agora? Havia, por exemplo, na imprensa económica, tu tinhas, nos anos 90, tu tinhas uma qualidade de informação que hoje em dia ainda bate algumas coisas que nós fazemos no jornalismo económico. Porquê? Porque os jornais ganhavam dinheiro, havia publicidade e conseguias ter bons jornalistas. Hoje em dia tu tens muita gente sem experiência ou com pouca experiência nas redações. Porquê? Porque os jornais não podem pagar. E não podem pagar porquê? Porque perderam publicidade. E perderam publicidade porquê? Porque ela migrou para outras plataformas, como o YouTube e o Facebook. Para as pessoas terem uma ideia, eu digo muitas vezes aos meus colegas jornalistas, o YouTube e o Facebook em Portugal já faturam mais de 300 milhões de euros em publicidade. Miguel, o mercado não esticou. É verdade. Portanto, o bolo é o mesmo, a fatia para este é que aumentou, para aquele começou a faltar. Por isso é que os jornais perdem dinheiro, os jornais das televisões e por aí dentro. Exatamente. E então ainda ficam mais reféns do subsídio, Completamente. que faz com que fiquem menos independentes. E batem palmas. O plano do governo é muito bom. O governo é my fucking ass, como dizem os americanos. Exato. Portanto, estas pressões então são reais. Claro que são reais. Isto de quando o pessoal diz isto não há independência, isto é tudo Miguel, eu presenciei nas redações de televisão chamadas por causa de notícias que estavam no ar. Eu presenciei isto. Ou seja, chamadas de alguém do governo a dizer que não podiam pôr aquela notícia. Ou do governo ou do partido. Ou de um partido eu presenciei isto. A sério? Sim. O país é pequeno demais, não é? E depois vi pessoas que, armadas a independentes, fazerem chamadas para o editor em causa a dizer assim: tira essa peça. Estás a perceber? Armadas independentes como? Armadas independentes, que eram pessoas muito sérias, que faziam informação independente. Mas mandavam tirar. Claro. Eu presenciei isto uma vez em relação a uma história do Sócrates. Nem vou dizer qual é que foi o canal. Exato. Questão de respeito com as pessoas que lá estão, que há muita gente respeitável e que faz um bom trabalho. Ou seja, mas há um sistema que está contaminado, é isso? É óbvio que está. Yeah. Vês alguma solução para resolver esta questão ou achas que é... Vejo os jornalistas ganharem juízo e começarem a pensar que isto é um negócio como os outros. Ok? E portanto, se não tiverem modelo de negócio adequado para ganhar dinheiro, estão tramados. E depois recusam isto. Começam com aquela história do não sei quê, isto é conspurcar a independência e os princípios jornalísticos. Qual é? Querem mais conspurcação
do que estarem a depender dos endados do governo. Isto é que é vergonhoso. Exato. Sabiam aquelas chamadas antes, então a pagar a fatura toda ainda há mais chamadas, não é? Claro. E a realidade é, quando vejo as contas das televisões e tudo, o que eu digo é assim, já hoje 60% do rendimento vem do Estado, não é? Ok. Ou seja, E depois tem o descaramento de dizer assim... agora é mas que isto o não é um aumentar de problema 60 para português. 70 não faz grande diferença, não é? Não é um problema português, é um problema de todo o mundo. Pois, mas a verdade é que se esquecem que no resto do mundo as publicações começaram a adaptar-se, não é? Se tu vires hoje em dia a presença na digital de jornais como o New York Times, Washington Post e por aí adiante, tu dizes, não, estes tipos perceberam, foram afetados, obviamente, mas estão a reinventar tudo isto. Pá, e a gente em Portugal continua sem perceber esta brincadeira. Ok, mas essa solução não me pareceu muito fácil de acontecer. Tu dizes, o pessoal tem que... Isso não vai mudar, ou seja... Miguel, não vai mudar porque a malta não quer mudar. Exato, portanto não há uma solução E, assim... e depois associa isto ao problema institucional português, que é, tu estás a ver a dificuldade que é pôr alguém na falência, em Portugal. A dificuldade como? Imagina, uma empresa deve dinheiro a tudo e mais alguém. E tu dizes assim, eu vou pedir a falência daquela empresa. Quanto tempo é que leva? É que tu tens empresas zombies no mercado. Também no jornalismo. Sim, tens muito. Que estão ali, não pagaram a segurança social. Olha, por exemplo, o grupo, isto é público, não tenho nada contra o grupo, conheço muito bem as pessoas lá, o grupo da Visão. Exato. Tu sabes neste momento que devem 17 milhões de euros ao Estado de segurança social. Pá, desculpa, mas há grupos que pagam a segurança social. Portanto, alguém está a fazer concorrência desleal. Isto não pode acontecer. Exato. Num país sério, que haja instituições, isto não acontece, vais à falência. Não é? Pois, aqui o pessoal não gosta de falência. É estranho, é que não gostam das empresas, mas também não gostam de falência. Mas isso foi uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos. Não é? Sim. A falência faz parte da atividade. Faz parte da atividade. Tu tens que aprender para com haver isso. espaço para nascer outra. Miguel, todos nós cometemos erros na vida, a nível pessoal e a nível profissional. Nós temos que aprender com os erros. Exatamente. Não é? E limpar o que Ir está à falência mal. não é um problema na vida. Tu tens é que aprender com o porquê da falência. Exatamente. E não voltar a repeti-la. E construir uma coisa nova, Obviamente. não é? É como as florestas, quando as árvores são queimadas, depois nascem novas. Obviamente. Não é? O reciclar das empresas. Mas, por exemplo, tu olhas para as empresas europeias e todas têm centenas de anos. Olhas para as americanas e têm 10 anos, 20 anos. Com um dinamismo completamente No diferente. outro dia o Francisco Veloso, que é o Dean do INSEAD, Estás a ver a cena do Old Money New Sim. Money? Outra vez? Sim, perguntava assim, onde é que estão as Teslas europeias? Não há nada. Portugal não há nada. É esse o problema. Portugal há aquela empresa norueguesa que descobriu o Ozempic, que foi uma coisa espetacular. Sim, a dinamarquesa. Dinamarquesa. A Novo Nordisk, sim. Exatamente. Que, curiosamente, se as pessoas não sabem, a capitalização bolsista da Novo Nordisk é maior do que o PIB português. Exato. E mais, eles ganham tanto dinheiro que tiveram que fazer o PIB do país sem essa empresa. Mas aquilo foi uma descoberta magnífica que é para descobrir também é preciso estar exposto, não é? E isto é estavam capitalismo. expostos. Já tens a Eli Lilly, já tens das outras empresas com soluções parecidas com aquela. Exatamente. Isto é que é a maravilha do capitalismo. Exatamente. E os preços começam logo e os preços caem. Não é? É isso que nós devíamos fazer, era promover isso. Eu nunca mais esqueço, Miguel, para tu perceberes a falta de literacia financeira dos portugueses. Quando foi da pandemia, aqueles frasquinhos de álcool gel eram vendidos a 12 euros, que é uma vergonha. E houve alguém que ouvir os comentários e disse assim, você devia condenar aqueles gajos. Mas porquê? É só Porque esperar. estão a cobrar 12 euros. Oh, homem, é a única maneira de você ter mais gajos a produzirem aquilo e o preço cair para 2 euros. Está a perceber? Dito e feito. Mas põe lá isto na cabeça. Não, o preço depois foi para baixo preço custo. Claro. Que é o que acontece. Quando não é? Toda a gente entrou no mercado. É concorrência. É concorrência, é assim que funciona. E a concorrência devia funcionar em tudo. Obviamente. Inclusive no governo. Sem dúvida. No governo é super importante haver concorrência. Eles deviam pôr entidades a competir umas com as outras. Está bem. Imagina, fazes outro sistema, vamos imaginar, tens por exemplo, o Ministério da Educação. Então eu faço o Ministério da Educação 2 e digo, olha, tu vais gerir estas escolas, tu vais gerir estas escolas. E usem técnicas diferentes. E depois aquele que for melhor começa a ganhar mais autonomia. Por exemplo, eu faço isso nesta empresa. Pois, mas fazes muito bem. Olha, Concorrência é fundamental. Mas vê lá o que aconteceu no Serviço Nacional de Saúde. Tinhas 3 hospitais geridos por privados que tinham boa qualidade de serviço, Exato. tinham boas contas, e aquela maluca da Marta Temido, que andou cá, socialista do pior que há, conseguiu dar cabo das parcerias públicas aos privados. Porquê? Porque ela não quer comparação. Exato. Não quer concorrência. É chato teres um gajo bom a gerir ao teu lado e a mostrar que tu és incompetente. É chato, não é? É socialismo. É um bocado tentar fechar os olhos, mas é assim,
eu sou sincero. Aqueles problemas que nós estávamos a falar da Europa, não é? Energia, demografia, dívida e falta de competitividade por causa do excesso de burocracia em relação aos outros países que vêm todos aí. Nós não podemos pensar que o Vietnã e que a Tailândia e que estes países estão a evoluir a uma velocidade absolutamente incrível. Atenção, eles não estão, ninguém está a dormir. Toda a gente quer viver melhor. É verdade. E a questão é, todos estes problemas, e nós vemos os problemas da Europa, e depois eu olho para Portugal e vejo os problemas de Portugal, e eu sou sincero, eu não tenho como ficar pessimista. Eu não tenho como ficar otimista, ou seja, é complicado. E eu acho que o trabalho que tu fazes de alertar as pessoas para o caminho que nós nos estamos a deslocar, apesar de ser um trabalho de mérito, é um bocado remar contra a maré. Cai em saco roto. Mas quer dizer, mas nós não podemos perder a esperança. Não se deve perder a esperança e tem que haver sempre vozes dissidentes. Aliás, eu até te vou dizer mais, Miguel. Eu acho que nós hoje em dia tínhamos o país completamente diferente se não tivéssemos jovens a sair. Porque eu há 10 anos dizia assim, quando estes gajos chegarem à vida laboral, o país vai ser diferente. Exato. E seria, qual é o problema? Eles vão embora. Vão embora porque o país não... sabes o que eu te digo? E não há renovação. Old money. É verdade. Old money é o sistema. O old money está contente como isso funciona, a população está contente está de mão estendida e recebe as merdas de graça, É verdade. e não há, nem vai, eu não tenho esperança. Mas não olhem para mim, vamos todos ter esperança, porque é o último a morrer. Eu também acho. Não é? E os portugueses têm safado, eles vão imigrando e vão ganhando dinheiro, e se calhar um dia o sistema muda, porque tu és uma pessoa que disseste aquela cena de positivo. Eu também não, eu sou um pessimista, mas as coisas podem virar. Então não podem. Eu, por exemplo, olha por exemplo para a Grécia. Como é que o país mais socialista que existia na União Europeia deu a volta? Como é que é possível? Eu digo, isto não é possível. Eu nem percebo o que aconteceu. Ainda não percebo. Tenho que ir lá perceber. Assim, pois. Não é muito fácil. Eu não percebo o que aconteceu. Eu lembro de ter pessoas a comprar cenas na coisa, máquinas, mercadorias, e dizer, fomos à Grécia. Os pavilhões tudo arrebentado. E depois passas a fronteira para o outro lado do outro país, que não sei qual era na altura, e está tudo a abolir e tudo a construir. Será que foi isso? Não é? Será que foi essa... Percebes? Ou seja, mas que eles mudaram, que a população mudou. Sim, mas eu acho que a explicação tem a ver com o facto de quem ter tido que aplicar o programa de austeridade foi um partido de esquerda, o Syriza. Ok. E o pessoal percebeu, porra. Mas aqui em Portugal, a Troika cometeu um erro gravíssimo em Portugal. Devia ter obrigado o PS a ir para o governo. E o país hoje seria diferente. É uma coisa que aqui em Portugal sempre teve essa coisa. O Partido Socialista é um partido muito inteligente e bem gerido, na medida em que ou seja, quando há problemas estão para os outros para lá. Incrível. Fazem a porcaria toda, vêm os outros limpar. Eu acho que é incrível e é uma boa estratégia. Não é que os outros venham mudar alguma coisa, porque a política é muito similar. Sim, mas vêm a limpar. Sim. Depois o custo da limpeza é tremendo. Mas neste último caso, como tu disseste, até o PS até não se portou mal. Não, mas Não é? porquê? Porque tinha a imposição de fora e percebeu o problema que era. Mas tem um problema, Miguel, e convém que as pessoas não descuidem. Ficámos a pagar mais impostos. Sim, ficámos a pagar mais É bom que as pessoas não se esqueçam disto. A taxa fiscal, a taxa de imposto efetiva do IRS era 9,4% em Portugal em 2010. Neste momento é 13,4%. Pois. Porquê? Porque nós aumentamos a despesa e tivemos que aumentar os impostos. É por isso que os portugueses estão a pagar mais impostos. E estamos a receber mais De serviços de saúde, educação. Não, e esse é que é dramático. Estás a perceber? Ou seja, neste momento temos o SNS, a Segurança Social, a funcionar pior do que funcionava em 2015. Já depois de aplicada a receita da Troika. Exato. Olha, eu desejo boa sorte a todos os portugueses. Eu também. Tu tens a sorte de viver uma parte do ano fora de Portugal. Exato. Mas eu sei que não perdes Não, eu gosto muito de Portugal e gosto, e por exemplo este podcast é um bocado para contribuir. Sou investidor desta empresa aqui e não quero vender, não tenho interesse em vender, gosto dos portugueses e, aliás, são as pessoas que eu gosto mais do mundo, são portuguesas. Eu também. Exato. E, portanto, vamos estar aqui para ajudar, mas também aceito que os portugueses têm o direito de escolher o que querem.
E apesar de eu não concordar com a direção que o país segue, Sim. faço paz com a situação de que o pessoal quer isto. E Devo dizer, agora aproveito para inverter um bocado aqui o papel, dizer-te que esta decisão que tu tomaste de também investir nos Estados Unidos é de uma coragem muito grande. porquê? Porque aqui é um mercado difícil e tem um mercado muito competitivo e onde a logística tem uma componente crítica. Sim, mas não te esqueças que nós somos muito bons na logística. Eu sei, por isso é que estou a dizer que Mas dou-te parabéns. é um país gigante, sem dúvida. Mas a questão é... Eu pensei assim... Nós aqui não temos concorrência na Europa. Sabe? E depois isto estás na cena do all money. Ou seja, não é fácil depois aparecer concorrência. Nós queremos ir para a Liga dos Campeões. Que é os Estados Unidos. É difícil. É o mais competitivo do mundo, de longe. Mas assim, temos que ir a jogo, temos que tentar, não é? Sim, mas chega-te uma fábrica para isso? Não, uma fábrica é o início. É como uma fábrica. Que aquilo é um mercado brutal. Uma fábrica para vender 2 produtos. Tipo, aquilo é outra realidade e não quer dizer que nós... Porque o meu objetivo é fazer a globalização. Não há globalização sem Estados Unidos. Sem dúvida. Porque tu nunca te vão valorizar como marca na Malásia se tu não estiveres nos Estados Unidos. Verdade. Ou seja, portanto, o início da globalização da marca passa pelo investimento nos Estados Unidos e vamos fazer. Não quer dizer que vamos conseguir, mas vamos executar e vamos ver. Vamos para a luta. Sim, senhor, parabéns. Muito obrigado. E parabéns por tudo o que tens feito. E também obrigado por também o que tens feito. feito. Pedido no fim, nunca deixes de ser independente e dizer o que tu pensas. Porque eu acho que tu és um exemplo nessa área. Eu sou um exemplo nessa área definitivamente. Ou seja, eu digo exatamente o que penso. Muitas vezes só penso em merda. Isso é relevante. Deixa-me dizer porque é que eu digo isto. Porque eu recordo-me quando foi daquele episódio da questão do aborto. Isso. A barragem que te fizeram. Exato. Que é uma coisa verdadeiramente inadmissível. Claro. Tipicamente portuguesa, mas verdadeiramente inadmissível. E eu acho que nós portugueses precisamos perceber isto. E já agora dou-te os parabéns, que eu acho que tiveste uma coragem muito grande nessa altura. Eu acho que não. Eu vou dizer porque acho que não. Eu percebo do teu lado parece coragem e para outras pessoas poderá gostar. Mas eu sou uma pessoa preparada. Ou seja, eu vou ganhar. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Qual é a melhor forma de tu ganhares? É, antes de entrares na guerra, convém que estejas preparado. Com ferramentas que te dão a garantia de vitória. Sim. Portanto, lidar com zombies normalmente eles não se preparam muito bem. Ou seja, a minha estratégia, o meu plano, a minha direção, claro que eu amanhã posso perder tudo, não é isso que eu estou a dizer. Quando digo vou ganhar se eu vou para um conflito, Sim. eu muito antes de chegar ao conflito vou garantir que vou ganhá-lo. Antes, através da preparação. Não é? Sabes a ideia? E então, por isso é que eu não considero... Foi um momento de tensão, mas não considero... Acho que, por exemplo, pessoas como tu têm mais coragem do que eu. Percebes o que eu quero dizer? E há outros elementos na sociedade que... Não é? Eu não vivo aqui, eu tenho recursos ilimitados. Ou seja, ter coragem. Não é assim grande coragem. O que eu quero dizer? Mas eu continuo a dizer que é coragem. E, sinceramente, tenho que dar os parabéns, que foi um momento, para mim, foi dos momentos capitais da tua afirmação aqui no mercado. Muito bem. Muito obrigado, Camilo, pela tua presença. Miguel. É sempre fixe escutar-te. Estamos em contacto. Um abraço forte. Isto é o Quinto Império CDK. Diz-me se sabes qual é o feeling. Fico sempre à espera.